amor. A mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, o portal do Brasil. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. No campo o jogo vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado. É emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Oi, boa noite pra você, tá tudo bem aí? Agora 8 da noite, mais 35 minutos. É hora de printar a tela. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar mais uma edição da Jornada Esportiva aqui dos canais Futebol Interior e também da Valinhos FM. A partir de agora, hein, da Valinhos FM, atenção, no FM a gente vai até a meia-noite. Até a meia-noite no FM em 87,9 Valinhos FM. Estamos no YouTube, a partir de agora Futebol Interior. Muito obrigado você que está com a gente no site futebolinterior.com.br. Para você também que está ligado conosco nos aplicativos de rádio, Rádiosnet, CX Rádio, enfim, muito obrigado você que está conosco nesta super noite de quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2025. A partir de agora, vamos trazer os destaques para você de mais uma jornada esportiva. Tem Ponte Preta em campo daqui a pouquinho, 9h30 da noite. Macaca vai jogar em Concórdia, Santa Catarina, cidade com mais ou menos aí 80 mil habitantes. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da cidade de Concórdia. Esse que é o adversário de número 452 da Associação Atlética Ponte Preta em jogos oficiais, porque a Ponte nunca enfrentou o Concórdia. É o primeiro encontro entre as equipes
Ponte Preta e Concórdia, jogo pela Copa do Brasil 2025. Comigo, com o Pedro Lino, que já está aqui, já está na tela. Pedro Lino acabou de correr 600 metros ali na Lagoa do Taquaral, já está preparado para mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Estamos no ar com a direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Está na vista, hein, doutor? Tô sabendo que vai uma viagem internacional grande, Arthur Eugênio Matias. Não tem problema, o time dele decepcionou, mas ele jamais. Na Valinhos FM, a presidência do Wagner Faneco, com toda a equipe técnica por lá, com o Ronaldo, com a Mayla, com o Felipe e também aqui nos canais Futebol Interior, modulando tudo, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior, na Rua das Camélias, o nosso querido Felipe Marques. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, Restaurante do Dadá. Peça pelo delivery 997-88-3821 e Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E conosco também Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube. Hora da Macaca, você tá preparado? Pois é, eu já estou. Daqui a pouco, 9h30 da noite, a bola rola para Ponte Preta e Concórdia, Concórdia e Ponte Preta. Pedro Lino, você está preparado, Pedro Lino? Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer os destaques. Pedro Lino vai trazer os seus destaques nesta jornada esportiva. Então, Felipe Marques, vamos mudar tudo aquilo que eu combinei contigo há 30 segundos atrás. Vamos trazer aqui os destaques da jornada esportiva desta quarta-feira. O repórter dos canais Futebol Interior é ele, repórter Pedro Lino. E aí, Pedro Lino, como é que você tá? O destaque da Ponte, grande abraço pra você. Boa noite, Pedro Lino. Boa noite, Carlos Corsato. Boa noite, amigos da transmissão de Ponte Preta e Concórdia aqui no portal Futebol Interior. Meu destaque é que a Ponte Preta está eliminada do Campeonato Paulista e agora foca na Copa do Brasil. A Macaca já está escalada, o Concórdia também está escalado, só que antes, Corsato, a Ponte Preta vai participar da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. Não saiu ainda, né? Mas a Ponte Preta está confirmada no Campeonato Brasileiro Sub-20 da Série B. E a Ponte Preta vai a campo hoje contra o Concórdia com Diogo Silva no gol, Maguinho, Simon, Vicente Concha, Danilo Barcelos, Emerson, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Jean Dias, Everton Brito e Danley. Diogo Silva, Maguinho, Simon, Vicente Concha, Danilo Barcelos, Emerson, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Jean Dias, Everton Brito e Danley. O Concórdia vai a campo com Vila no gol, Rafael, Felipe, Biteco, Patrick, Foguinho, Pedro, Luan, Kenzo, Zé Andrade e Carlos Corsato. Legal, esse é o Pedro Lino trazendo já os destaques, já falou da Ponte, já falou também no Concórdia, o adversário da Macaca, nessa noite de quarta-feira. Muito bem, 8 da noite mais 40 minutos, quero a sua participação com a gente aqui pelo WhatsApp do Futebol Interior, o 989-89-3526, está na tela para você que está com a gente no YouTube. Se você está no canal de áudio e também na Rádio Valinhos FM, eu vou repetir bem devagar para você. 19-9-89-89-35-26. Você pode participar também pelo YouTube, lá no nosso chat. Vai ser um prazer bater aquele papo com você, torcedor no YouTube Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Na volta, depois do intervalo, tem o Arthur Eugênio Matias falando de um jogador que veio de Santa Catarina e jogou muito na Ponte Preta. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, canais Futebol Interior, Valinhos FM aqui, ó. Nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência
e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Carlos Cossa. 8 da noite, mais 44 minutos, 8h44, boa noite para você que tá com a gente aqui nos canais Futebol Interior, que bom, que gostoso saber que você tá ligada com a gente aqui nos canais Futebol Interior, hein? Bom, equipes escaladas, equipes definidas, Ponte Preta escalado também o time do Concórdia, a bola vai rolar e você, torcedora, vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior, o Galo do Oeste, o time do Concórdia. O estádio que a Ponte Preta vai jogar hoje, capacidade para 5 mil torcedores. Né? O estádio Domingos Machado de Lima, cidade de Concórdia, tem 81.646 habitantes, segundo o último censo. É a segunda maior cidade do Oeste Catarinense, atrás apenas da famosa Chapecó. Concórdia foi fundada em 1934, no dia 29 de julho de 1934. Lembrando que esse estádio, Domingos Machado de Lima, é um estádio municipal. O Galo do Oeste, que participa pela primeira vez de uma Copa do Brasil e que tem aí uma folha salarial que gira em torno de 150, 160 mil reais. O time que não ganha já há 3 partidas, os últimos 3 jogos no Catarinense perdeu, terminou na 14ª colocação com 11 pontos, ficou ali no limiar para ser rebaixado, mas conseguiu essa vaga vencendo a Copa Santa Catarina, que é a mesma coisa da Copa Federação Paulista de Futebol aqui em São Paulo. Conseguiu a vaga então para a Copa do Brasil e vai enfrentar o time da Ponte Preta. É isso, você participa aqui pelo YouTube Futebol Interior. Se não está inscrito no canal ainda, por gentileza, se inscreva no canal, tá bom? E se já tiver inscrito no canal, faz o seguinte, dá aquele joinha pra gente no canal, você entra lá e já pode deixar aí o seu joinha no canal aqui dos canais Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior. Tem também o palpite para hoje, Concórdia, empate ou Ponte Preta, se bem que o empate não serve para ninguém, né? O empate não serve para ninguém no jogo de hoje. Se tivermos empate, o jogo vai para a decisão na cobrança de penalidades máximas. O Paulo de Tarso, o Joel da Silva, tá com a gente aqui o Marcelo Corsato. Marcelo tá trabalhando em 350 lugares, hoje foi
fez um job pra FPF Deu hoje. atestado hoje? Deu. Ele fez um job pra... Tá pagando mais a FPF, né? Transmitiu o jogo do Rio Branco, mas ele não dá sorte, o Rio Branco perdeu, né? Perdeu o Rio Branco na Série A3 e agora tá fazendo o jogo do União Barbarense. Mas trabalha aí, viu, Marcelo? O Nero, boa noite, time FI. Vamos de emoção nessa quarta-feira quentíssima. Tava vindo pra Campinas, os termômetros na Princesa do Oeste marcando 30 graus às 7h40 da noite. Mas, cara, calor é vida, velho. Calor é vida, calor é tudo de bom. Então um abraço pra você que já tá com a gente aqui no YouTube Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Arthur Eugênio Matias. O Arthur vai falar do Griso, um jogador que teve uma participação muito importante com a camisa da Ponte Preta e ele é natural de Santa Catarina, onde está a Macaca hoje, nesta quarta-feira. Então vamos conferir o trabalho do Arthur Eugênio falando do Griso? Solta aí, Felipe Marques. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou aproveitar este espaço para falar de um jogador lendário em Santa Catarina e um jogador importante na Ponte Preta. Eu vou falar de Griso, um meia atacante que fazia gol, dava assistência, era um líder dentro de campo. Apesar do pouco período que jogou em Campinas, na Ponte Preta, teve uma importância muito grande quando a Ponte Preta retornou à Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui no Futebol Interior você vai saber detalhes, curiosidades da carreira de Griso. Vitalino Adolfo Barzotto, o Griso, nasceu no dia 15 de junho de 1963. Nasceu em Ibirubá. Você está vendo uma foto da entrada da cidade, o portal de Ibirubá. Cidade pequena, pouco mais de 20 mil habitantes, no interiorzão do Rio Grande do Sul, a cerca de 300 quilômetros da capital, Porto Alegre, local de nascimento de Griso. Aliás, Griso, você foi batizado Vitalino Adolfo Barzotto. Aqui no Futebol Interior, explique o apelido Griso. É um apelido de infância que foi dado pelo meu avô, de origem italiana, né? Uma palavra que significa claro, né? E me conheço por gente, assim, desde que eu me conheço por gente, eu tenho esse apelido desde 1 ou 2 anos, né? Então, me conheço realmente por Griso, né? Vitalino fica sempre em segundo plano, na verdade. Apesar de gaúcho, Griso começou jogando no interior do Paraná, Pato Branco, outras equipes, até destacar-se no Toledo, no Campeonato Paranaense de 1986. E no Toledo, ele chamou a atenção do Colorado. O Colorado, que hoje é o Paraná Clube. Paraná, fusão do Colorado com o Pinheiros. E no Colorado, Griso foi muito bem, principalmente em 1988. Você vê uma foto de Griso no time do Colorado. Ele é o segundo jogador agachado. O goleiro é o Zé Carlos, que jogou no Botafogo do Rio de Janeiro. Outra imagem, olha que imagem bonita, recuperada pelo Futebol Interior. Griso jogando pelo Colorado no Campeonato Paranaense de 1988. Ele disputa a bola com Miranda, lateral campeão brasileiro pelo Guarani. Atrás dos dois, observando a jogada, o Serginho, um atacante que jogou no Guarani e no Novo Horizontino. Teve também uma rápida passagem pela Ponte Preta, mas Griso destacou-se mesmo no Criciúma. Foi levado ao Criciúma por José Carlos, o Zé Carlos Bernardi, treinador de futebol, campeão brasileiro jogando pelo Guarani. Você vê uma foto do Zé Carlos. Eu que tirei essa foto há cerca de 8, 10 anos atrás, quando estive fazendo uma visita ao Zé Carlos, hoje já falecido, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Zé Carlos levou o Griso como treinador para o Criciúma. Ele foi campeão da Copa do Brasil, no maior título da equipe catarinense, e foi também tricampeão estadual. Você vê uma foto do time do Criciúma com Griso, o penúltimo agachado no time do Criciúma, campeão catarinense em 1989. Nesta foto da revista Placar, o goleiro é Maisena. Você vê outras fotos de Griso jogando no Criciúma,
Criciúma, marcando época no futebol catarinense. O maior título com Luiz Felipe Scolari de treinador. Griso, o grande destaque do Criciúma, campeão da Copa do Brasil em 1991. Griso é o terceiro jogador sentado. Griso foi muito bem no Criciúma, é uma lenda na cidade de Criciúma. Tanto é que o Criciúma o contratou para trabalhar nas categorias de base, ser observador técnico. Recentemente, muitas homenagens, e você vê uma foto de Griso no enterro do goleiro Alexandre. Triste essa imagem. Alexandre, goleiro, que fez muito sucesso no Criciúma, campeão da Copa do Brasil, falecido, e a homenagem aqui do futebol interior. Griso destacou-se no Criciúma 4, 5 temporadas de muito sucesso. Foi para o Bahia, não foi bem no Bahia, teve uma contusão e em 1994 chegou ao Botafogo do Rio de Janeiro em janeiro. Você vê uma foto de Griso no Botafogo em 1994. Griso é o penúltimo agachado. O segundo agachado é o Túlio Maravilha. Griso no Botafogo do Rio. Do Botafogo, Griso esteve no Juventude, Caxias, Ipiranga do Rio Grande do Sul. Teve uma passagem pelo Ituano, mas o novo destaque de Griso, importante na Ponte Preta, no acesso da Ponte Preta em 1997. Griso chegou à Ponte Preta com Pardal como treinador e depois teve Pepe como o comandante que levou a equipe ao acesso no Campeonato Brasileiro da Série B 1997. Uma foto de Griso jogando contra o CRB. Olha o time da Ponte Preta. Torcedor da Ponte Preta lembra bem deste time, escalado e comandado por Pepe, Fabiano goleiro, Jorge Luiz, Renato Carioca, Marcelo Souza e Serginho, Ezequiel, Fabinho, Marcelo Borges e Griso, Claudinho e Regis Pitbull. Era o time base da Ponte em 1997. Produção, amplia essa foto para vermos melhor este time pontepretano. Olha a Ponte Preta, os agachados, Ezequiel, Griso, Regis Pitbull e Claudinho. Griso na Ponte Preta em 1997. Em 1998, uma outra passagem importante de Griso pelo futebol de Santa Catarina, agora jogando no Avaí, levado pelo técnico Roberto Cavalo. E no Avaí, com Roberto Cavalo, Griso foi campeão brasileiro da Série C. Avaí, campeão brasileiro da Série C em cima do São Caetano. Você vê uma foto de Griso, o último agachado no Avaí, campeão brasileiro da Série C em 1998. Griso, jogador importante na história do futebol de Santa Catarina. Griso jogou em outras equipes em Santa Catarina, jogou na Chapecoense, voltou para o interior gaúcho, Passo Fundo, São Paulo de Rio Grande, de novo jogando no Rio Grande do Sul, no Gaúcho. Teve uma passagem rápida pelo São Caetano, Clube do Remo, e o último time do Griso foi o Tubarão. Griso, recentemente, teve um princípio de infarto, mas está recuperado, vivendo bem, dirigindo equipes como treinador, coordenador técnico, trabalhando nas categorias de base no Rio Grande do Sul. Você acompanhou aqui no Futebol Interior a história de mais um jogador. Hoje eu falei de Griso. Griso, meio atacante, lendário, jogando no Criciúma, jogando em várias equipes de Santa Catarina, jogou no Tubarão, Chapecoense, campeão no Avaí, Série C do Campeonato Brasileiro, jogou no Botafogo do Rio, Bahia, jogou no interior do Paraná, jogou no Colorado, também do Paraná, jogou no Rio Grande do Sul e na Ponte Preta. Em 1997, ele foi muito importante. A experiência de Griso, aliada à combatividade de outros jogadores, fizeram com que a Ponte Preta retornasse à Série A do Campeonato Brasileiro. Quer que eu fale de algum outro jogador, de um confronto, que eu conte alguma história para você? Entre em contato aqui com os canais do Futebol Interior, o principal veículo de comunicação esportiva do Brasil. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior,
é fake news. Sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Tá então, Arthur Eugênio Matias falando do Griso. Rapaz, Griso, hein? Que coisa. Griso jogou muito na Ponte Preta. Bom, tem Copa do Brasil, muitos jogos pela Copa do Brasil e os times de maior expressão, né? Tá todo mundo vazando, né? O Cascavel, por exemplo, acaba de eliminar o América de Minas Gerais. Cascavel que tem o Tcheco como treinador. Tcheco que caiu, né? No comando do Paraná, foi pro Cascavel. Você vê, né? Futebol é o veículo para que você consiga dar a volta por cima, né? Há 15 dias atrás ele estava sendo rebaixado com o Paraná Clube. E agora conseguindo uma classificação esse time do Cascavel. Aliás, o Cascavel que eliminou a Ponte Preta, hein? Em 2023, na última participação da Ponte Preta na Copa do Brasil. Não foi o Cascavel, não, foi o Brasil. O Cascavel eliminou em 2022. Em 2023 foi o Brasil de Pelotas. Mas aí o Cascavel agora elimina o time do América Mineiro. Foi 1 pro Cascavel, 0 pro América Mineiro. O Pedro Lino, na jornada esportiva, ele vai estar atento. O Pedro Lino vai estar atento em várias coisas, né? Mas ele vai ficar atento no placar ao vivo, tá? Mas agora deixa eu dar uma passadinha aqui no placar ao vivo para você. O Dourados foi eliminado pelo Caxias do Rio Grande do Sul pelo placar de 2-0. O Caxias, claro, fora de casa. O Cascavel venceu o América Mineiro 1-0 e está classificado. O CSE, esse jogo em andamento, hein? Vai sendo eliminado pelo Tombense, pelo placar de 2-1. CSE 1, Tombense 2. O Guarani vai eliminando o Altos. Guarani com Y. Deixa eu ver aqui. Felipe e Lucas fizeram os gols do Guarani. Rapaz, de onde é esse Guarani aqui, hein? Vamos ver aqui. Não é o Guarani de Minas Gerais, não, né? Será que é? Guarani de Mineiro? Vamos ver aqui, já falo pra ti já de onde é este Guarani, que tá passando de fase aqui na Copa do Brasil. Guarani de Bagé, Corsato. Guarani de Bagé. Então é o Guarani do Rio Grande do Sul, certo? Obrigado, viu? Vai eliminando o Altos pelo placar de 2-1. O Altos, né? Tá jogando fora de casa, então é melhor ranqueado. Aliás, Pedro Lino, não sei se nós vamos conseguir tirar essa dúvida agora, mas no sorteio da primeira fase, eu juro por Deus que na transmissão da CBF, eu ouvi os apresentadores dizendo que os mandos da segunda fase já estavam definidos. E que, por exemplo, a Ponte Preta, se passasse de fase, iria jogar fora de casa contra Botafogo da Paraíba ou Portuguesa. Isso mesmo. Tá, mas ontem, o Sport TV que está transmitindo o jogo, durante toda a jornada, falando que na segunda fase a definição do mando será por sorteio. Então eu confesso pra você que eu não entendi mais nada, porque o Sport TV é o canal que transmite os jogos, né? E o Sport TV dizendo, por exemplo, que os jogos da segunda fase serão sorteios, né? Mas eu ouvi o mando, né? Eu juro por Deus que vi e ouvi no dia da divulgação e do sorteio dos jogos da primeira fase, dizendo que os jogos da segunda fase já sairiam com os mandantes e que a Ponte Preta, por exemplo, não iria enfrentar o segundo jogo, não jogaria em casa. A Portuguesa ou o Botafogo da Paraíba, qualquer um que passe vai enfrentar a Ponte Preta no seu estádio. Então eu confesso que eu não entendi mais nada, viu, Pedro Lino? Então, eu também ouvi no sorteio da CBF, Corsato, que os mandos já estavam definidos. Eu também. Eu não assisti a programação do Sport TV, né, do canal que tá passando a Copa do Brasil. Então eu não posso opinar, mas no sorteio da CBF falou que já estavam definidos. E caso a Ponte passe hoje, pega Botafogo da Paraíba ou Portuguesa. E o mando a Ponte Preta vai jogar fora de casa. Então, agora vamos esperar pra ver, né? O que pode acontecer. Mas ontem tinha até a arte na tela
dizendo, ó, mando definição por sorteio, mando definição por sorteio. Então vamos lá, vamos falar aqui dos jogos que aconteceram, que estão acontecendo hoje, né? Deixa eu ver se já terminou aqui. Terminou sim, um jogo, CSE 1, Tombense 3, Tombense classificado. Jogos de hoje, encerrados, Dourados 0, Caxias 2, Cascavel 1, América 0, CSE 1, Tombense 3. Também o Guarani de Bagé venceu o Altos pelo placar de 2-1 e passou de fase. Em andamento, 27 do segundo tempo, Águia de Marabá e Fluminense, tá 6-0 pro Fluminense. 6-0 pro Fluminense, o Águia de Marabá, que foi o campeão, né, do campeonato de Belém do Pará em 2023. O Votuporanguense, aliás, time que jogava o Castro, né? Votuporanguense 0, Aparecidense 1. O time de Votuporanguense também vai perder na classificação, 27 minutos do segundo tempo nesse jogo. 26 minutos do segundo tempo, Jequié 1, Retrô 2. Adversário da Ponte na Série C do Campeonato Brasileiro. Esse jogo 26 do segundo tempo. O Oratório vai vencendo o São José pelo placar de 1-0, esse São José também é do Rio Grande do Sul. O Maracanã vai perdendo para o Ferroviário pelo placar de 1-0, o Ferroviário vai vencendo fora de casa e vai se classificando em intervalo de jogo. O Parnaíba perde para o Confiança 4-0, Confiança adversário da Ponte também na Série C do Campeonato Brasileiro. Intervalo de jogo, União e América do Rio Grande do Norte também em intervalo vão empatando 2-2, 4 gols só no primeiro tempo. O Barcelona de Roraima vai perdendo para o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro pelo placar de 2-1. Fora de casa, o Nova Iguaçu vai vencendo o Barcelona. Tá chovendo, hein? Vejo imagens agora de Concórdia, em Santa Catarina. Chove nesse momento em Concórdia, Santa Catarina. Bom, o Maitá vai empatando com o Operário pelo placar de 0-0. 3 minutos, esse jogo começou agora há pouco. Daqui a pouco a bola rola para Concórdia e Ponte Preta. É o último jogo desta rodada, é o último jogo de hoje, Concórdia e Ponte Preta pela Copa do Brasil. Amanhã tem Ceilândia e Curitiba, Souza e Bragantino às 7, Rio Branco e Novo Horizontino às 8 horas da noite, Portuguesa e Botafogo da Paraíba às 9, adversários da Ponte, se a Ponte passar pelo Concórdia, obviamente. Internacional de Limeira e Vila Nova, amanhã 9h30 da noite, no Limeirão. Vamos fazer o seguinte, vou pro intervalo, a produção vai falar pro Pedro Lino que tem de matéria aqui, voltamos para falar mais de Concórdia e Ponte Preta. Rapidinho, Pedro, pega aí o microfone, né, até na audiência rotativa do rádio, pra gente falar as escalações. Sem nomeação, só os titulares de Ponte e Concórdia, vai lá. Ponte Preta vai a campo com Diogo Silva, Maguinho, Simon, Vicente Concha, Danilo Barcelos, Emerson Capitão, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Jean Dias, Everton Brito e Darley. E o Concórdia vai a campo com Vila, Rafael, Felipe, Biteco, Patrick, Foguinho, Pedro, Luan, Kenzo, Carlos e Zé Andrade. Daqui a pouco eu vou dar uma passadinha para esse time do Concórdia aí e vou falar um pouquinho de cada jogador, né? Passei aí a manhã inteira estudando os caras, né? Vamos ver se eu conseguir acertar aqui o time titular, né? Porque fiz aqui a ficha de muitos jogadores desse time aí do Concórdia, que não vence há 3 partidas, vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Catarinense. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Hora da Macaca. Voltamos em 3 minutos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados, uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Pedro Lino, estamos por aqui para mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Agora sim, estamos no canal de áudio dos canais Futebol Interior, pelo aplicativo, Rádiosnet, CX Rádio, no site futebolinterior.com.br e daqui a 2 minutinhos estaremos também no ar pela Valinhos FM em 87,9. Muito bem. Concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e também Hora da Macaca. Bom, vamos lá. O Pedro falou aí do time do Concórdia, né? Eu vou esperar voltar aqui pra gente chegar lá na Valinhos FM e aí eu vou falar desse time, tá? E aí o Pedro também chama daqui a pouco o nosso convidado, que é o técnico da Ponte Preta, falando desse confronto contra o time do Concórdia. Vamos dar uma chegadinha aqui então no YouTube, enquanto a gente entra no ar aqui, lá na Valinhos FM. Produção, me ajuda aí. Vamos ver se entra lá. A hora que entrar no ar, a produção vai me dar um toque aqui. Então vamos lá, deixa eu dar aquela moral pra você que tá conosco aqui, ó. O João Batista de Paula mandou boa noite aqui, valeu João, obrigado, viu? Tá mandando boa noite pro Corsato e pro Pedro Lino, obrigado, valeu. Boa noite, valeu. O Akira Miyamoto, boa noite time FI, vai Macaca. O Rafael Cardoso tá perguntando se a Ponte ganha. Ô Rafael, eu não tenho bola de cristal não, mas ó, juro por Deus que eu quero que a Ponte vença, né? A Ponte é favorita? É favorita. Se vai ganhar ou não, aí são outros 500, né? Mas, se você perguntar para esse Ponte Pretano aqui, eu vou dizer que sim. É claro que a torcida do Concórdia vai ficar brava comigo, mas eu espero que a Ponte vença e passe de fase, tá bom, Rafael? Obrigado. A Ponte, né, pelo retrospecto, né? A Ponte fez um excelente Campeonato Paulista. A Ponte terminou em 4º lugar no geral no Campeonato Paulista. Pronto, já estamos no ar na Valinhos FM em 87,9. Estou ao lado aqui do Pedro Lino com o Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Manda boa noite lá pro pessoal da Valinhos FM, ô Pedro Lino. Boa noite pro pessoal da Valinhos FM, estamos no ar, Concórdia e Ponte Preta e Concórdia. A bola rola daqui a pouco, às 9h30 da noite, no estádio do Concórdia, Corsato. É isso aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos rapidinho aqui, Pedro Lino, porque a gente tem a palavra do técnico da Ponte Preta também, tem a ficha técnica, mas você já escalou a Ponte e o Concórdia, escala a Ponte rapidinho, quando você chegar no Concórdia, nós vamos falar jogador por jogador, vai. A Ponte vai a campo com Diogo Silva, Maguinho, Simon, Vicente Concha, Danilo Barcelos, Emerson, que é o capitão, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Jean Dias, Everton Brito e Danley. Beleza, esse time da Ponte. Vamos lá então. Agora escale o time do Concórdia e aí a gente vai aqui com calma falando dos jogadores. Vamos lá. Concórdia tem o Vila no gol. O Vila. Bom, o Vila tem 41 anos. Ele é goleiro, né? Goleiro. Tem 41 anos e estava no Ipiranga do Rio Grande do Sul. Foi o seu último
clube, né? O seu último time. O Vila, goleiro do time do Concórdia. Vamos lá, quem mais você tem aí, Pedro? Rafael. O Vila é o Antônio Alexandre Vila, 41 anos, 6 jogos aí na temporada. Rafael, deixa eu ver se eu tenho Rafael aqui. Rafael, Luiz Felipe, Pedro, Gabriel, pulo Rafael. Outro. Felipe eu tenho aqui. Vamos lá, o Felipe Ciedecum, 23 anos, ele é zagueiro, hein? 9 jogos esse ano, está no Concórdia desde o ano passado. Ele estava na Geórgia, viu, ô Pedro Lino? Geórgia, tava longe, hein? Tem 23 anos, ele estava num time lá que chama Melani Mativini. 34 jogos lá. Os caras só ganharam 6 jogos na segunda divisão lá do país. O Felipe em 2023, mas está desde 2024 no Brasil, tem 23 anos, 9 jogos nessa temporada. Quem mais, Pedro Lino? Biteco. O Biteco é o Gabriel, atacante, 25 anos, 11 jogos, 1 gol, estava no Bagé antes de vir para o Concórdia. Ele é base do Grêmio, esse Biteco aí. Quem mais você tem aí? Fale. Patrick. O Patrick, cadê o Patrick aqui? Vem, Patrick. Deixa eu ver se tem o Patrick aqui. Foguinho, Zé Andrade, Kenzo, Matheus, Ana, pula também. Não tem o Patrick não, vai. Foguinho já tem aqui. 23 anos, volante ele, hein? 10 jogos, estava no Velo Clube no ano passado, em 2024. É conhecido aqui do futebol paulista, em 2023. Jogou no União Agrícola Barbarense, 10 jogos dos 11 na temporada do time do Concórdia. Titularzaço aí o tal do Foguinho, viu, o Pedro Lino? Agora tem o Pedro. O Pedro, seu xará, né? Xará. O Pedro eu coloquei ele em algum lugar aqui. Vamos ver aqui, o Christian Kenzo, Pedro Marlon, 24 anos, meia, base do Palmeiras, 2017, foi pra Espanha, voltou pro Brasil, ano passado defendeu o Água Santa na Série D, 4 jogos nesse ano com a camisa do Concórdia. Vai, tem mais? Lembrando que o Biteco é irmão daquele Guilherme Biteco que saiu do Grêmio também, o Corsato. Sim, vai. Luan, deixa eu ver se tem Luan aqui na minha papeleta, nos meus papéis. Não tem o Luan, pula o Luan aí. Kenzo eu tenho aqui, cadê o Kenzo? Onde tá aqui o menino Kenzo? 21 anos, volante, ele também joga de lateral, ele é paulista, natural de Limeira, tava no Avaí, fez base no Avaí, 4 jogos e 1 gol esse ano. Tem mais aí? Seu xará Carlos. O Carlos eu acabei de ver ele aqui, é o Carlos Henrique, 29 anos, centroavante, estava no Paranoá, do Distrito Federal, jogou o último jogo contra o Santa Catarina. Já passou por Inter de Limeira, Paraná Clube do Oeste e Londrina, um dos mais experientes do time, viu, Pedro Lino? E o Zé Andrade. Zé Andrade também, experiente. Esse Zé Andrade foi contratado aí nessa janela, atacante, 26 anos, estava no Rio Branco do Paraná. 11 jogos lá e 1 gol, disputou o Campeonato Paranaense pelo Rio Branco do Paraná. E no último jogo, na derrota do time pro Santa Catarina, ele jogou 79 minutos na derrota por 3-0 contra o time do Santa Catarina. Tem mais alguém? Eu vi na sua folha aí, Carlos, o Péricles era um dos mais esperados que o pessoal estava brincando nas redes sociais hoje por causa do nome do cantor Péricles. Sim. Só que ele está machucado e está fora da partida de hoje. Meio ofensivo, 25 anos, estava no Sertãozinho. 9 jogos nessa temporada e 2 gols. É titular do time. O técnico, vou falar um pouquinho do técnico, o Jailson Zata, 41 anos. Ele foi lateral esquerdo, começou no Santos. Assim, não teve uma carreira de muito sucesso, né? Ele começou no Santos em 2000 e em 2013 ele já parou, se aposentou. Em 2015 começou a carreira como treinador, como auxiliar técnico no Rio Claro. Está no Concórdia desde 2024. Começou como auxiliar técnico, já fez o campeonato do ano, já esteve no Concórdia no campeonato do ano passado, também foi campeão com o Concórdia no time da Copa Santa Catarina e nessa temporada 11 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, o time marcou 9 gols, sofreu 19, aproveitamento de 33,3%. 9:16, a nossa produção, Pedro Lino, separou aí o material do nosso treinador, o Alberto Valentim, falando só desse jogo, é bem curtinho. Chama ele aí, o Pedro Lino. Alberto Valentim no portal Futebol Interior, agora na transmissão de Concórdia e Ponte Preta. Vamos ouvir o técnico da Ponte Preta. Lógico, é uma dificuldade grande. Você ter que vencer o jogo para não ir para os pênaltis. Pelo menos
não deixar o empate para não ir para os pênaltis. E é até bom, porque está se falando nos últimos dias de uma coisa tão forte que a maior preocupação nossa, além do adversário, lógico que o adversário vive uma situação, essa primeira fase de clubes, que é o jogo da vida, uma oportunidade financeira para cada clube, mas a grande preocupação nossa, e nós já recebemos, e não é desculpa, por isso estou pedindo para vocês entendam bem minha resposta, é o gramado. Se fala tanto em, devemos banir o sintético ou não, gramado bom lá nós não vamos ter. Então esse, além do regulamento que mudou, esse é um grande problema para nós também. Pelas informações, o gramado não é bom. Então é isso aí que infelizmente nós vamos ter que vencer esse obstáculo também, além do regulamento novo que não dá para a equipe melhor ranqueada o empate como passagem de... Tá aí o técnico Alberto Valentim, lembrando que se a Ponte Preta passar de fase da Copa do Brasil, irá receber 830 mil, porque tá no grupo 3 agora que vai jogar a Série C. 830 mil, Corsato. Legal, esse é o Pedro Lino, chove em Concórdia. O Felipe Garcia tá falando, o Gé não iria voltar hoje, Corsato? Sim, a informação é de que o Gé poderia estar disponível para a segunda fase do Campeonato Paulista, né? Mas não sei se não acharam interessante deixarem mais um pouquinho, né? Mas o Gé, eu já vejo ele no Instagram, né? Além de mostrar treino físico, né? Eu já vejo ele com foto de camisa, né? O Gé já tá fazendo treinamento com bola já, viu? Manda um alô pra Caçapava, São Paulo. Rapaz, Gidalti, valeu Gidalti, um abraço. Tiago Cordeiro, Lino, Tiagão, valeu, um abraço pra você. Manda um alô pra... Também não vou falar isso aí. Marcelo Borges, boa noite, nobres amigos. Pedro Lino, Corsato, sempre aqui, prestigiando vocês, melhor equipe de transmissão. O Cláudio Araújo, Alexandre Vila nunca jogou no Ipiranga. O último clube dele foi o Inter de Santa Maria, Santa Cruz, Barcelona da Bahia. Mas já jogou no Palmeiras, times do interior de São Paulo e também fora. Eu falei Ipiranga, deixa eu ver aqui como é que tá na minha cola. Se eu falei Ipiranga e tá errado, me perdoe, tá? Antônio, se eu falei Ipiranga, a minha cola não tá errada. É o narrador aqui que tá errado, viu, ô Cláudio? Mas obrigado, viu? Obrigado mesmo por corrigir aqui. Eu sei que você talvez nunca tenha errado na vida, mas muito obrigado pela ajuda, tá? Ele estava no Inter de Santa Maria mesmo, tem 1,91 m de altura. Se eu falei Ipiranga, perdão, tá? O Joel Silva, tamo junto. Osmar Dangar, nada a ver a programação de hoje. Mais uma pergunta: é viável um zagueiro ganhando 100 mil numa Série C? Aí ele fala Diogo Leão, acho que ele tá falando do Diego, né? Que foi pro Santo André. Diego Domeni, é isso? Que foi pro Santo André. Acho que aí você tá falando dele, né, Osmar? Um abraço, tá? Ele tá falando do zagueiro de 100 mil, Matheus Silva. Tá bom, valeu. Amanhã meu Curitiba joga contra o Ceilândia. Vai ter transmissão no futebol interior? Então, se a Malaguinha transmitir, sim. Se a Malaguinha não transmitir, não, viu, Thiago? Obrigado aí pela sua participação. Rafael Cardoso, Akira Miyamoto, tá todo mundo com a gente aqui, obrigado pela audiência. Então, só para falar aqui do Vila, Antônio Alexandre Vila, 41 anos, 6 jogos, 1,91 m de altura, último time dele, o Inter de Santa Maria. 9h20, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a ficha técnica do jogo? Vamos chamar aqui a ficha técnica do jogo para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta está pronta, definida e escalada para enfrentar o Concórdia pela Copa do Brasil. E vai a campo com Diogo Silva no gol, camisa número 12. Na lateral direita, Maguinho com a 2. Na zaga, Simon com a 4 e Vicente Concha com a 26. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos com a 14. No meio, Emerson com a camisa número 18 e capitão. 55, Léo Oliveira. 25, Lucas Cândido. E na frente, 7, Jean Dias. 29, Everton Brito. E 90, Danley, o repeteco da macaca. Diogo Silva, Maguinho, Simon, Vicente Concha, Danilo Barcelos, Emerson, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Jean Dias, Everton Brito e Danley. Caso o técnico Alberto Valentim queira fazer mudanças no decorrer do jogo,
No banco de reservas da Macaca tem Pedro Rocha com a 1, com a 5 Rodrigo Souza, com a 8 Dudu, 11 Renato, 17 Pedro Vilhena, 20 João Gabriel, 27 Luiz Felipe, 28 Pacheco, 31 Vitor Andrade, 37 Serginho e 77 Bruno Lopes. Esse é o time da Macaca, escalado, pronto, definido para jogar contra a equipe do Concórdia. O Concórdia que é o adversário na história da Ponte Preta de número 452. Ponte Preta vai para a 22ª participação nela em Copa do Brasil. Agora vamos escalar o Concórdia. Futebol Interior. Concórdia Atlético Clube. O Concórdia também está pronto, definido e escalado para enfrentar o Macaca, que vai com no gol camisa número 1 Vila, na lateral, na zaga na verdade 4 Rafael e 3 Felipe, na lateral 2 Biteco e 6 Patrick, no meio 5 Foguinho, 8 Pedro, 7 Luan, 10 Kenzo, 9 Carlos e 11 Zé Andrade. O repeteco do Concórdia: Vila, Rafael, Felipe, Biteco, Patrick, Foguinho, Pedro, Luan, Kenzo, Carlos e Zé Andrade. Caso o técnico Zata queira fazer substituições, no banco de reservas do Galo tem 12 Rodrigo, 13 Sela, 14 Caio, 15 Murilo, 16 Pedro Alves, 17 Eli Júnior, 18 Kerli, 19 Lipe Linder, 20 Rangel, 21 Winger, 22 William e 23 Bazégio. Escalado, pronto, definido o time do Concórdia. O Concórdia que no campeonato catarinense em 11 jogos só teve 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Marcou 9, sofreu 19 gols, aproveitamento de 33,3%. O Galo do Oeste não vence há 3 jogos. Arbitragem. A arbitragem fica por conta de Lucas Casagrande do Paraná, assistente número 1 Rafael Trombeta, também do Paraná, assistente número 2 Roberto Rivelino dos Santos Júnior, também do Paraná, e o quarto árbitro Luiz Augusto Silveira Tisney, de Santa Catarina. Ficha técnica do jogo. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, a bola vai rolar já já e você, torcedor, vai se ligar. O técnico da equipe do Concórdia tá falando, o Jailson Zata. Coloca aí, Felipe. Fez, junto com o departamento médico, um esforço muito grande para retorno e infelizmente a gente não vai conseguir contar com ele. Então é uma baixa considerável. Porém, esse momento é um momento especial. É um momento especial para a comunidade de Concórdia, um momento especial para o próprio clube, né, que vive toda essa atmosfera pela primeira vez a nível de Copa do Brasil. Então acho que esse pode ser um ingrediente para dentro desse catarinense extremamente difícil que nós enfrentamos, com algumas baixas que nos atrapalharam ao longo da competição. Que a gente possa usar tudo isso como um motivacional a mais, com a presença da nossa torcida e que a gente possa fazer um grande jogo hoje frente à Ponte Preta. Tá aí. Fizemos uma ótima campanha, mas agora o Campeonato Paulista já faz parte do passado. Foco total na Copa do Brasil, nesse jogo difícil aqui, para a gente levar a nossa classificação, se Deus quiser, com muito empenho, muita obediência tática, muita entrega hoje aqui para nós passarmos essa fase. Tem que fazer um jogo de muita consistência, de muita atenção. É um campo onde a gente não pode ter uma desculpa que não pode jogar futebol, para fazer um jogo hoje de marcação cima e tentar jogar também para nós sairmos, como eu falei anteriormente, com a nossa classificação. Tá aí o técnico Jailson Zata e logo em seguida falou ele, Alberto Valentim, Corsato. Legal, a chuva parece que deu uma trégua, né? Parece que parou e o gramado realmente, o Valentim, a gente não tá aqui dando desculpa, tá? Mas o gramado parece que não é dos melhores mesmo, né? Dá pra ver aqui até pela televisão, dá pra ver aqui alguns buracos, né? E o Campeonato Catarinense, os times que jogaram no estádio, né? Também reclamaram um pouco do gramado. Faz parte, né? Assim, é aquilo. Não tem essa de, o gramado vai estar ruim pros dois. Os caras estão um pouco mais acostumados, porque jogam ali. Tá bom, eu entendo isso, mas vai estar ruim para os dois, né? E aí é o que todo narrador de futebol quer, né?
até para memorizar. Número do Concórdia, de 1 a 11 e apenas um nome. Só tem um cara que tem 2 nomes, que é o Zé Andrade. Só ele. Nome composto, Zé Andrade, né? Só o Zé Andrade. É claro, né, que o Carlos, por exemplo, é o Carlos Henrique, né? É um dos mais conhecidos aí desse time, tem 29 anos, o centroavante. Mas é tudo o que narrador de futebol quer, né? Tudo que a gente quer é isso, né? Numeração fácil para conseguir decorar rapidamente aí sobre os jogadores. Então é isso, Concórdia de Vila, Biteco, Felipe, Rafael, que é o capitão, e Patrick, Foguinho, Pedro, Kenzo, Luan, Carlos Henrique e Zé Andrade. Esse o time do técnico Jailson Zata, de 41 anos. Corsato. Oi. O Cláudio Araújo falou aqui: me perdoe se expressei mal, não quis te corrigir, só informar. O último clube, te peço perdão. Parabéns pela transmissão, é que trabalhei com ele no Avenida e no Santa Cruz. E pior que a minha cola, obrigado, viu, amigo? Mas é que a minha cola tava certinha. E eu também não lembro de ter falado de Ipiranga, mas tá aqui, ó. Inter de Santa Maria, goleiro de 41 anos de idade. Aliás, quando você busca o Vila, na primeira, no Google, tá? Na primeira, até uma informação importante essa. Quando você busca no Google, inclusive até na hora da macaca, eu passei informação completamente errada. Falei que o cara era mexicano. Porque quando você clica no nome dele lá no Google, aparece um jogador de 41 anos do México. Mas eu só fui descobrir depois, porque fala que o cara tá aposentado, entendeu? Que é Vila também, né? Mas esse Vila aí, 6 jogos no campeonato catarinense, é o goleiro experiente, é o mais experiente desse time do Concórdia. Valeu, querido, obrigado aí pela sua participação, tá? Oi. Antes de começar o jogo, jogos encerrados de hoje pelo Campeonato Paulista da Série A2. O Juventus empatou em 2-2 com o Capivariano, o Rio Claro empatou em 0-0 com o Grêmio Prudente e o Santo André também empatou em 0-0 com o Oeste. Pelo Campeonato Paulista da Série A3, o Monte Azul venceu o Comercial por 1-0, o Desportivo Brasil venceu o Rio Branco por 3-2 e o Rio Preto empatou com a Itapirense por 0-0. Legal, tá aí o Pedro Lino agora no Placar ao Vivo Futebol Interior. Então é isso, Pedro, você fica no Placar ao Vivo e deixa o chat agora comigo, tá bom? Agora é com o narrador aqui o chat, você fica no Placar ao Vivo Futebol Interior. É isso, equipes escaladas, equipes definidas. A bola vai rolar, o jovem árbitro, o Lucas Casagrande. O trio é paranaense. E aqui não é uma crítica, né? Mas, cara, um campeonato que dá uma grana tão boa como essa, né? Não tem VAR, velho. Sem VAR. Não tem VAR na primeira fase ainda. Ah, cara, olha, vou falar. E ó, não dá pra dizer que a CBF tá sem dinheiro, né? Que a CBF não tem dinheiro, né? Posse de bola no primeiro tempo do time da Ponte. Vai tocar na bola o Jean Dias, que se ficar na Ponte até sexta-feira vai ser bom, viu? Porque parece que o São Paulo quer. O São Paulo quer contar com o Jean Dias para os próximos jogos, próximos campeonatos, né? O time do Tricolor do Morumbis, mas o Jean Dias já está jogando a Copa do Brasil. Apita o árbitro! A bola está rolando no Domingos Machado de Lima. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Ao lado aqui do Pedro Lino, do Felipe Marques. Vamos juntos para mais uma jornada esportiva. Vai, Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta jogando contra o Concórdia. Primeiro confronto entre as duas equipes na história. E o Concórdia esperava um público de até 3.000 torcedores, né? Ingressos lá R$150. Mas choveu em Santa Catarina. Bola pra Ponte, aqui na ponta, trabalhando a bola no time da Ponte Preta. Bola na lateral esquerda do Danilo Barcelos, ele faz o passe, vira o jogo, procurava ali o Danley. Chegou a zaga da equipe do Concórdia, tira a bola, volta para Danilo Barcelos. Danilo Barcelos para Léo Oliveira. Léo Oliveira para Vicente Concha. Vem o Concha, vem trabalhando bola aqui para a equipe da Ponte Preta, tentou fazer o passe aqui pelo meio, chegou a zaga da equipe do Concórdia para roubar essa bola, é o Kenzo. Joga, rouba essa bola, toca a bola para Zé Andrade. Zé Andrade já volta essa bola aqui na lateral esquerda. Vamos conhecendo aqui os jogadores da equipe do Galo do Oeste. O Galo do Oeste, adversário da Ponte. Camisa verde, números brancos às costas, calção, meias brancas. De longe, né?
Você pode imaginar o uniforme do Guarani, a Ponte rouba essa bola, vem Macaca, Everton Brito ganhou, trabalhou, tocou bola pro Jean Dias, chega na marcação a zaga da equipe do Concórdia, tira a bola, volta pra Ponte, dá um passo na bola aqui o Simon, jogador Simon, zagueiro da equipe da Ponte, toca a bola ali pro Danilo Barcelos, Danilo recupera essa bola pra Ponte, toca a bola pra Everton Brito tá na jogada ali com o jogador da equipe do Concórdia, o camisa número 8, o Pedro joga ainda tem chuva lá ainda, hein? Tem chuva. O Pedro toca na bola. O último jogador da equipe da Ponte foi quem tocou na bola. A bola saiu para a lateral. É lateral para a equipe do Concórdia fazer a cobrança. Vem o Biteco para fazer a cobrança do arremesso manual. No pré-jogo, fizemos aqui um raio-x dos jogadores da equipe do Concórdia. O Biteco é o Gabriel Biteco, 25 anos. Só que hoje está jogando de lateral, mas ele também atua como atacante. Biteco põe essa bola aqui no campo de ataque, sobe, Léo Oliveira tira, a bola vai ficar aqui na ponta, bate na bola ali, o jogador da equipe da Ponte, que é o Emerson, tira, a bola volta com o Foguinho, Foguinho ganha essa bola aqui para a equipe do Concórdia. Com falta do jogador da Ponte para cima dele. Jogo parado, meia direita, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Ponte toda de preto, faixa branca no peito e nas costas. Número branco também nas costas dos jogadores da Ponte Preta. Se estivéssemos no majestoso, você torcedor, imagina aí a Ponte Preta atacando pro gol da linha do trem, defendendo o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, o gol do maior placar do interior de São Paulo, 14-6 é o placar. Patrick domina a bola para a equipe do Concórdia, ele faz o passe aqui pelo meio, procurava o Luan, chega a zaga da Ponte, tira, a bola volta com o Simon, Simon toca a bola para Maguinho, Maguinho vai voltar a bola com o Simon, chuteiras vermelhas do Simon, põe a bola aqui no campo de ataque, procurava o Jean Dias, aí vem o Darley, ganhou essa bola para a Ponte, ficou pedindo falta, o árbitro não deu e não tem VAR, Darley ganhou essa bola para a Ponte, tocou a bola para o Everton Brito, sai do gol Alexandre Vila. Boa defesa do goleiro. Jogador da equipe do Concórdia ficou pedindo a falta, Pedro Lino, mas agora temos que acostumar. Não tem VAR, então o que o árbitro manda no campo tá valendo, viu, Pedro Lino? Isso mesmo, não tem VAR. O zagueiro do Concórdia dividiu a bola com o Derlei, o jogador da Ponte levou a melhor. E o camisa número 5 do Concórdia, o Foguinho, tá sentindo, Corsato. É o Foguinho, mas eu não achei que foi falta não, viu? Achei que o Danley foi na bola. Lance normal do jogo. Também achei. O Foguinho tá caído. Foguinho que tem 23 anos, volante, 10 jogos nessa temporada pela equipe do Concórdia. Ele que já jogou pelo Velo Clube na temporada passada, 2024, hein? Ele estava no Velo Clube, ou seja, conseguiu, estava no time do acesso do Velo Clube. No time do acesso, e também jogou no União Barbarense em 2023. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pedro, já teve ali sinalização de alteração, viu? Vai dar pro Foguinho, não. Vai sair o Foguinho. Daqui a pouco vai entrar um caboclo ali. Tem dois jogadores, né? Fazendo o aquecimento por ali no time do Galo do Oeste. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Cara, e ele coloca a mão ali pro joelho direito, né? Tá chorando, viu, Tá chorando, mas, cara, na imagem... na imagem, parece que o Dan... Cara, eu não consegui ver o Danley pegando ele. Eu não consegui ver, cara, juro por Deus. A imagem não mostra o Danley pegando o jogador da equipe do Concórdia. Uma pena, né? Uma pena pro jogador que sai. Vai ter uma alteração aí no time do técnico Jailson Zata. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E vem Concórdia, bola lá pela ponta direita, vem cruzamento do Luan, cruzamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte para tirar, a bola vai ficar com o Pedro. Pedro vai deixar essa bola sair, deixa a bola sair, a bola sai para lateral. Carlos Henrique, centroavante, estava aqui para buscar a bola. Chove no estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia, em Santa Catarina.
Catarina, no interior, no oeste de Santa Catarina. Segunda maior cidade do oeste de Santa Catarina. Bola para a equipe do Concórdia. Trabalha a bola Luan. Ele volta essa bola um pouco mais atrás. Bola pro Felipe. Felipe trabalha a bola aqui para a equipe do Concórdia com o Rafael, que é o capitão do time. Volta a bola na ponta esquerda. Bola para Patrick. Patrick tocou. Fez o passe, virou pro Zé Andrade. Zé Andrade faz o passe aqui no meio. Procura o camisa número 10, que é o Kenzo. Vem o Kenzo na marcação. Maguinho pra cima dele. Põe a bola aqui pro meio do campo. Chegou a zaga da equipe do Concórdia para tirar a bola. Volta o capitão do time do Concórdia. Vem ali, busca essa bola o Rafael. Joga essa bola aqui na ponta esquerda. Pra cima aqui do Patrick. O jogo tá ali, parado. Por quê? Então, confusão. Ah, não gostou o Patrick não, hein? O Patrick e o Maguinho. O mas Jean Dias, na verdade. Isso, ele tá brigando com o Jean Dias. O Jean Dias foi lá tirar a bola dele. Mas foi na moral, né? Mas tá nervosinho o tal do Kenzo também, hein? Muito pilhado, 7 minutos passados neste primeiro tempo, 0-0 Concórdia e Ponte, Copa do Brasil, é a primeira rodada da Copa do Brasil, primeira fase da Copa do Brasil. Vai, Pedro Lino. Terminou, Águia de Marabá 0, Fluminense 8. Pela Copa do Brasil, Corsato. Rapaz, Jean Dias ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou para a equipe do Concórdia, na ponta esquerda, bola pro Rafael, Rafael volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro camisa número 3, o número 3 é o Felipe, Felipe vai virar desse jogo, toca a bola pro Luan, Luan vem na marcação ali pra cima dele, o Everton Brito ganha a bola, escorrega, ganha de novo, vem Lucas Cândido, deixou pro Everton Brito trabalha a bola aqui no meio, bola para Danley, Danley tocou pra quem? Tava caído ali no chão, o jogador da equipe da Ponte Preta ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Lateral, bola aqui para a equipe do Concórdia, trabalhando bola aqui, equipe do Concórdia, bola pro Rafael. Rafael trabalha a bola aqui na ponta direita, ele vira o jogo para Biteco. Biteco na ponta direita, vem trabalhando bola aqui para a equipe do Concórdia, bola pro Pedro. Pedro volta essa bola um pouco mais atrás pro capitão. Rafael trabalha essa bola, vira o jogo na ponta direita, ele trabalha a bola aqui pro camisa número 3, que é o Felipe. Felipe põe essa bola aqui no campo de ataque, sobe a zaga da Ponte, tira dali o Concha, joga a bola pra lateral, mas lateral para a equipe do Concórdia fazer a cobrança. O treinador vai trabalhando lá, o Jailson Zata, de 41 anos, vai trabalhando lá, pedindo movimentação do seu time. Volta a bola aqui pro Carlos Henrique. Carlos Henrique veio na marcação, perdeu, recuperação pra Ponte. Vem aqui o Jean Dias, ganha essa bola, explode ali o jogador da equipe do Concórdia, o camisa número 8, o Pedro, tira essa bola dali, joga a bola para lateral, é lateral pros caras, lateral pra equipe do Concórdia, lateral pro Galo do Oeste fazer a cobrança. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. O Concórdia participa pela primeira vez da Copa do Brasil. O Galo do Oeste conquistou a vaga ao vencer a Copa Santa Catarina no ano passado. Já falei aqui do Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, localizado no município de Concórdia. Santa Catarina pertence à Prefeitura de Concórdia e capacidade para 5 mil torcedores. A expectativa era de 3 mil torcedores, né? E é a sede do Concórdia Atlético Clube, Rua Doutor Mauri 14, no centro da cidade de Concórdia, que tem uma população de 81.646 habitantes, segundo o último censo do IBGE. Jean Dias vem pra bola, não pega, aí chega a zaga da equipe do Concórdia, tira, foi o Kenzo que tirou dali, o Kenzo joga essa bola pra fora, foi só na bola, o Kenzo, ele tem ali a cara de oriental, né? Mas ele é limeirense, ele é brasileiro. Volta a bola aqui para a equipe da Ponte, bola com o Simon. Chamou, falou, Pedro Lino. Tem substituição. Vai. Saiu 5 Foguinho no Concórdia e entrou 20 Felipe Rangel. Saiu 5 Foguinho e entrou 20 Felipe Rangel no Concórdia. Felipe Rangel tá em campo no time do Concórdia. O Foguinho saiu contundido e vem o time do Concórdia, a bola aqui pela ponta com o Zé Andrade, fez o passe pro Carlos Henrique, tá na grande área, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe, Everton Brito tira, bola volta aqui pela direita, volta pro Biteco, chega Everton Brito, ajudando na defesa, ganhando essa bola pra Ponte, toca a bola pra Jean Dias, tem ninguém da Ponte no campo de ataque, aí fica difícil, né? Jean Dias volta essa bola, aqui atrás, bola pro Maguinho, começa tudo no campo de defesa, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Passados 10h50, quase 11 do primeiro tempo no regressivo, 34 para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Copa do Brasil, primeira fase, jogo único. Ponte e Concórdia e Ponte empatam 0-0, Pedro Lino. Pelo Campeonato Paulista da Série A4, mais cedo, o Joseense venceu a Matonense por 2-1. O Nacional venceu o líder paulista por 1-0. E o Taquaritinga, fora de casa, venceu ao Pernapolense por 2-1. Valinhos FM 87.9. Carlos Coça. E a Ponte tem escanteio para fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. É o primeiro escanteio do jogo. Primeiro escanteio para a Macaca na marca de 11 minutos, 30 segundos passados deste primeiro tempo. Jean Dias vem para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte Preta. Mas tá reclamando lá que tá uma agarra, um pega dentro da grande área que, meu Deus. Vem Jean Dias pra bola. Levantou, fechado o primeiro pau. Ele tá reclamando também que o jogador da equipe do Concórdia tava muito perto, né? Dele, né? Aí a zaga da equipe do Concórdia chega pra tirar. O Gandula deixou de Jão lá, o Jean Dias. Não deu a bola na mão do Jean. Vem lá para fazer a cobrança do arremesso manual. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. 12 minutos passados. É primeiro tempo 0-0. É Copa do Brasil, meus amigos. Lateral para a Ponte, lateral cobrado. Bola para o Jean Dias. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Para ninguém. Bola para o Maguinho. Maguinho vem de novo. Vem para o cruzamento. Pega nas costas do jogador da equipe do Concórdia e sai. Lateral para a Ponte. Informação no ar. O estádio é tão acanhado, Corsato, que os dois técnicos, na verdade, né, estão bem na beira do gramado. Patrick joga a bola aqui pra lateral, é lateral pra Ponte, vem Maguinho pra fazer a cobrança do arremesso manual, ele toca a bola pra Léo Oliveira. Léo Oliveira manda jogar atrás. Quem tá atrás é o Simon. Simon que tá por ali, tá atrás. Vem ele, joga essa bola aqui na ponta, bola pro Emerson. Emerson na esquerda pro Vicente Concha. Quase 13 minutos passados deste primeiro tempo, 0-0 por enquanto. Chega o Biteco, dá um bico nessa bola. Tira dali o Biteco, joga essa bola pra fora o Biteco. Joga a bola pra lateral, vem Danilo Barcelos. Vem ele pra fazer a cobrança do arremesso manual. Danilo Barcelos que não jogou o último jogo da Ponte contra o Red Bull na derrota pelo placar de 2-0 e fez falta. E hoje a Ponte não tem o Arthur, né? Que saiu machucado, mas aí tem 45 dias antes de começar o brasileiro. Vem Ponte, Jean Dias, vai explodir dali, bateu pro gol, pegou na zaga. Terminou. Pegou no Rafael, vem bola de novo pra Ponte, Simon, vem pro cruzamento, tocou bola pra Danilo Barcelos, de cabeça pro Léo Oliveira, pra trás pro Everton Brito. Cabeça na bola e é gol! Gol da Ponte! Everton Brito! Everton Brito numa troca de passes de videogame da Ponte, hein? Começa tudo aqui na ponta direita com Simon. Danilo Barcelos de cabeça. Aí vem o toque ali pra trás do Léo Oliveira. Pro Everton Brito, que se joga na bola, no peixinho e manda no canto direito do goleirão Vila, que nada pôde fazer. Everton Brito, 29 a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Domingos Machado de Lima. Everton Brito desbloqueia o placar do jogo em Concórdia, Santa Catarina. Ponte na frente, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1-0 pro Concórdia, goleirão Vila. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, o gol da Ponte. Printa a tela aí, Pedro Lino. Printa a tela, Carlos Corsato. Belíssima jogada da Ponte Preta, que começou com o Simon, aí só jogada de cabeça, Danilo Barcelos, Léo Oliveira, e sobrou pra ele, o matadouro, o craque Everton Brito. Ponte Preta 1-0, placar aberto na Copa do Brasil, e lá vem Concórdia, Corsato. Escanteio para a equipe do Concórdia, já tem mais um escanteio, é o primeiro escanteio pro Concórdia. Levantamento na boca do gol, a zaga na Ponte tira a bola, volta. Léo Oliveira, meu filho. Léo Oliveira, meu filho, os caras estão pedindo pênalti. Não tem VAR. Agora ele pode estar marcando também o impedimento. Marcou o impedimento. Ele marca o impedimento do jogador da equipe do Concórdia. Estava impedido. Ele estava impedido quando a bola sai.
Mas o Léo Oliveira, hein? Brincou com a sorte, hein? Ah, rapaz do céu, hein? Brincou com a sorte. Corsato, em Votuporanga, na Arena Plínio Marim, pela Copa do Brasil, o Aparecidense nos pênaltis venceu a Votuporanguense e está na próxima fase. Quanto foi o jogo? Tava 2-2. Foi 2-2, na verdade, né? O gol da Aparecidense João Marcos e também Igor Leite para Votuporanguense Pedro e Gabriel Moisés. Nos pênaltis, a Votuporanguense perdeu para a Aparecidense. Tá certo, esse Pedro Lino trazendo as informações do placar ao vivo. Futebol Interior, a Ponte tá na frente. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte vence o jogo pelo placar de 1-0. Everton Brito foi pra rede a 14 minutos deste primeiro tempo. A Macaca tá vencendo o jogo. Só pra posicionar você, torcedor, né? O lance aqui do Léo Oliveira, jogador da equipe do Concórdia, estava impedido. O camisa número 10, o Kenzo, quando ele recebe a bola aqui do meio. Mas o Léo Oliveira brincou com a sorte dessa vez. O Léo Oliveira, rapaz, quase, hein? A Ponte vem de novo, bola aqui pro campo de ataque. Vinha, chega a zaga da equipe do Concórdia para tirar. Vem Lucas Cândido, toca na bola, volta a bola aqui pro Simon. Simon na ponta direita de vida, toca a bola para Maguinho. 17 minutos passados, primeiro tempo de jogo, 0 pro Concórdia, 1 pra Ponte. Ponte tá na frente, esse resultado vai fazendo a Ponte passar de fase. Bola pro Simon, Simon vira, bola aqui pro Maguinho. Vem Maguinho, rasteirinho, virou, trabalhou. Bola pro Danley. Aí o Danley tentou tocar pro Maguinho muito forte. Ela sai, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão Vila fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lembrando que o time do Concórdia fez uma alteração, né? Com 7 minutos, o Foguinho saiu contundido para a entrada do Felipe Rangel. Isso a 7 minutos do primeiro tempo. O técnico Jailson Zata já teve que mexer, né? Já teve que mexer no time do Concórdia. São 2 escanteios até aqui no jogo. Um para cada lado. Um para Ponte, um para o time do Concórdia. A Ponte vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem o time do Concórdia. Bola lá pelo setor de ponta direita. Falta! Tá parado o jogo, o auxiliar número 2, o Roberto Rivelino dos Santos Júnior. Pegou uma falta ali em cima do Felipe Rangel. O jogo tá parado. Ponta direita, quase perto ali da bandeira do escanteio. É falta para a equipe do Concórdia fazer a cobrança. Foi falta do Vicente Concha em cima do jogador. E ele segurou, né? Ele segura o jogador do Concórdia. Acertou a arbitragem, né, Pedro Lino? Isso mesmo, falta do Vicente Concha em cima do Felipe Rangel. Falta perigosa, 19 minutos do primeiro tempo. 1-0 para Ponte Preta, fora de casa, Corsato. Bora lá, é falta para a equipe do Concórdia fazer a cobrança. O Felipe Rangel, ele tem 22 anos, também é novo. Falta para o Concórdia, para a bola, vem levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira, vai brigar ali com o Pedro. Toque de cabeça, fica com o Diogo Silva que sai do gol. Pra ficar com ela, o goleirão da equipe da Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Felipe Rangel que já jogou 11 jogos nessa temporada pelo time do Concórdia. 1 gol e 1 assistência, jogador de 22 anos de idade. Estava na Chapecoense em 2024. É ele que é atacante, né? Futebol. Atacante, o Felipe Rangel. Rapaz, o Jailson Zata, ele tirou o Foguinho, que é um volante, e colocou um atacante, hein? Ousadia e alegria, hein, Pedro Lino? Ousadia e alegria. Agora teve uma falta do Patrick em cima do Everton Brito. Falta perigosa para Macaca, Corsato. 20 minutos do primeiro tempo. Segue 1-0 para Macaca fora de casa. Com esse resultado, a Ponte está passando de fase na Copa do Brasil e garantindo 830 mil na conta da Macaca. É isso. Isso porque a Ponte foi rebaixada para a Série C
Porque se estivesse na Série B, 1.200.000. 1.200.000. É, rapaz, falta pra Ponte. Pegaram ali o Everton Brito, o Jean Dias, que é o homem da bola parada do time da Ponte. Ele que vem pra fazer a cobrança. O toque de 20 já rolou aí na mesa de som dos canais Futebol Interior. Maguinho pra bola, ou não, Danilo Barcelos, Jean Dias. Maguinho nem tá lá. É Danilo Barcelos com a esquerda, Jean Dias com a direita. Jean Dias pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, voltou. Everton Brito bateu, pega a zaga, tira. Bola volta pra Ponte, foi pro chão, é pênalti. Tá na cal. Jogador da Ponte vai pro chão. 18, Emerson, capitão do time, foi pro chão e o árbitro não teve dúvidas. Cravou o pênalti. O Lucas Casagrande. Pênalti ali em cima do Emerson, o Pedro. E aí? Pedro Lino. Lambança do camisa número 7, Luan, junto com 8, Pedro. O Luan perdeu a bola, o Emerson foi mais esperto. O Pedro ergueu a perna, né? O Emerson caiu. Pênalti, pra mim foi pênalti, Corsato, por conta do pé alto do Pedro. 22 minutos do primeiro tempo. Os jogadores estão conversando e o Emerson tá caído no gramado, Corsato. Ah, cara, eu achei que não foi pênalti, não. Só que teve o pé ali, né? Ele tá caído, né? Não, tá Ele caído, tá mas teve o pé na alto jogada ali. Na jogada ali, só se foi... Cara, na jogada do primeiro zagueiro, se a TV mostrar de novo, né? Não, do primeiro zagueiro não foi. Tem um pé alto do Pedro ali. Porque tava na jogada o Luan e o Pedro, 7 e 8. Certo. O Luan perdeu a bola, o Pedro foi lá, ergueu a perna. O Emerson malandro foi e caiu. Vamos aguardar. O Emerson tá caído no gramado, hein? Tá caído no gramado, vai demorar para bater o pênalti. Então vamos chamar o placar ao vivo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Metade da metade do jogo. Metade para terminar o primeiro tempo. 22,5 para terminar o primeiro tempo de jogo. Conferindo o placar do futebol Copa do Brasil, por enquanto tá 1 pra Ponte, Everton Brito marcou, o Concórdia não tem nada, placar ao vivo, futebol interior, Pedro Lino. Mais cedo, também pela Copa do Brasil, os classificados. O Caxias venceu o Dourados por 2-0, está na próxima fase. O Cascavel empatou em 0-0 e passou nos pênaltis contra o América Mineiro. O CSE perdeu para o Tombense por 3-1, Tombense classificado. E o Guarani de Bagé venceu o Altos do Piauí por 2-1 e também está classificado, Corsato. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Danilo Barcelos vem para fazer a cobrança do pênalti para Macaca. Danilo Barcelos, quase 24 passados do segundo tempo. Cara, eu achei que não foi pênalti, mas não temos VAR. Vem Danilo, vem ele para fazer a cobrança do pênalti. O Vila, goleiro experiente, 41 anos. Estava no Internacional de Santa Maria na temporada passada. Tá no meio do gol, todo de azul. Danilo Barcelos bate com a perna canhota. O camisa 14 da Ponte para fazer o gol. Vai autorizar o árbitro, já tá autorizado. Autorizou o árbitro do jogo. Danilo Barcelos, fixo pra bola, correu, bateu, espalma Vila! Voltou, bola no campo de ataque pro Maguinho, toque de cabeça pra fora! O Danilo Barcelos bateu no cantinho direito, o Vila voou e pegou defesaça do goleiro do Concórdia. Não sai o segundo gol da Ponte. O Concórdia se safa com o Vila. E que defesaça do goleiro do Concórdia agora, hein, Pedro Lino? Bela defesa do Vila, goleiro do Concórdia. O Danilo Barcelos sempre bate no lado esquerdo. O Vila deve ter estudado. Dizem, Corsato, eu achei que foi pênalti, mas depois teve a cabeçada do jogador da Ponte que bateu na trave. Mas dizem que o pênalti, quando não entra. Será que confirmou? Eu achei que não foi pênalti não, cara. Achei que não pega, a perna do cara não pega no Emerson, né? Mas não foi o pênalti também, agora não tá fazendo muita diferença. O Luciano Mendes também tá ligado e tá dizendo que no primeiro gol... Ô Luciano, você também, hein? Nada tá certo pra nós, tá dizendo que não foi pênalti, aí eu concordo, mas tá falando que tava impedido o jogador da Ponte. Como que tava impedido se foi o zagueiro do Concórdia que perdeu a bola? Márcio Zacarias tá ligado conosco, valeu. Obrigado aí pela audiência. Um abraço, Luciano Mendes. A Ponte tem uma dificuldade em tramar jogadas de ataque que dá vontade de chorar.
Valeu, Marcelo Borges, mais uma vez um abraço pra você. Obrigado pela audiência aí. O Silva também tá ligado. Boa noite, amigos na Paraíba, audiência. Silvana Pereira, também com a gente. Roberto César Santos, Vivi Vicente, Osmar Dangar, Ricardo Monteiro, o Rubens também tá ligado com a gente. Valeu, Rubens. Obrigado aí pela audiência, rapaz. Eu tô precisando trocar o óculos ou aumentar minha letra aqui. Obrigado. Rodrigo Barbosa, bora ganhar, ele coloca aqui. Rodrigo Barbosa coloca: bora ganhar, Concórdia. Esse time da Ponte é fraco. Vamos analisar, Rodrigo Barbosa. O time da Ponte teve só duas derrotas, né? Desculpe. 2 derrotas no Campeonato Paulista e teve a melhor defesa da competição, né? Jogando o Campeonato Paulista, que tem 6 times de Série A. E o Concórdia, jogando o Campeonato de Santa Catarina, ficou na 14ª colocação da competição. Aí eu pergunto pra você, Rodrigo, quem é fraco? Ponte ou Concórdia? Vamos lá, quem é fraco? Ponte ou Concórdia? Mas tá bom. Rodrigo Barbosa, obrigado aí pela audiência. Cláudio Araújo, trabalhei com o Jean Dias também no Goiânia, Veranópolis. Esse é batalhador. Rapaz, e pode ir pro São Paulo, hein? Tá fazendo um ótimo campeonato aqui pela Ponte. Vivi Cristina, boa noite, meus amigos, excelente transmissão. Boa sorte pra Ponte. Valeu, obrigado pela audiência. O goleiro do Concórdia tá caído lá, hein, Pedro Lino? O goleiro do Concórdia caído, também tá conversando lá o atacante da Ponte, o Everton Brito, os jogadores do Concórdia, tudo tomando água, conversando ali, 27 minutos do primeiro tempo. Segue 1-0 pra Macaca, Corsato, e o árbitro... Vai, Pedro, vai. O árbitro, não, segue o jogo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Tamo ligado por aqui nos canais Futebol Interior para você ligado conosco. 28 minutos passados do primeiro tempo, tá 1-0 pra Ponte. O Everton Brito marcou, lembrando que o Danilo Barcelos perdeu um pênalti a 24 do primeiro tempo. Eu achei que não foi pênalti. O Vila fez uma defesaça. O que tá abaixo é as vinhetas, viu, o Felipe? Microfone tá, ó, perfeito, viu? Bola aqui na ponta, trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Emerson, capitão do time, toca a bola para Danilo Barcelos. Danilo Barcelos bate na bola, bate ali no jogador, no Felipe, o jogador da equipe do Felipe Rangel, jogador da equipe do Concórdia, a bola sai, vai para lateral, para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Parece que parou de chover, né? Parece que parou de chover, mas... Gramado bastante pesado. Molhado, mas parece que, pelo menos para a chuva que caiu, a drenagem muito boa nesse momento. Danilo Barcelos, vem ele para fazer a cobrança do lateral lá pelo setor de ponta esquerda, lateral para Ponte, já a informação do Pedro Lino, bola aqui na ponta esquerda, Danilo Barcelos, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual, que demora, hein, Danilo? Dá pra ter chamado, dá moral pra você, dá pra ter chamado a informação do Pedro Lino, ele falar essa e mais outra. Bola aqui pelo meio, Everton Brito, volta a bola aqui para Danilo Barcelos, volta um pouco mais atrás pro Vicente Concha, tudo isso no campo de defesa. Informação no ar, Pedro. Ponte Preta tem 57% de posse de bola contra 43% do Concórdia e 3 finalizações, Corsato. Pra você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, trabalha a bola Simon, campo de defesa lá do direito do campo, camisa número 4 da Ponte Preta, toca a bola aqui pro Emerson, que sofreu penal, hein? O Emerson sofreu o penal que o árbitro deu. Eu achei que não foi. Bola pro Simon, mas o Danilo Barcelos perdeu. Bola na direita, trabalha a bola pra Maguinho. Maguinho toca a bola pra Lucas Cândido. Lucas Cândido volta essa bola aqui pra o Simon. Simon trabalhando a bola pra equipe da Ponte, na ponta direita. Bola pro Léo Oliveira. Léo Oliveira tem o Everton Brito pedindo bola. Ele vai virar o jogo completamente. Vira o jogo da direita pra esquerda. Bola pra Barcelos. Dá um toque na bola. Procura o Everton Brito. Everton Brito volta atrás. Vem na marcação ali pra cima dele o Felipe, zagueiro, camisa número 3. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás ainda. Bola pra Ponte, bola pro Emerson. Círculo que divide o gramado. Jogando com 3 zagueiros do time da Ponte. Bola pra Simon. Tem gol. Simon pra Lucas Cândido. Lucas Cândido pra Simon. Na ponta direita pra Maguinho. A rede balança, placar ao vivo. Futebol Interior informa. Pela Copa Libertadores, o Corinthians abriu o placar aos 2 minutos com Yuri Alberto. E logo em seguida, aos 5, Jean Cuesta empatou. Então, Corinthians 1, Universidade Central também 1.
Que fase, hein? Meu Deus, Simon, volta a bola aqui para a equipe da Ponte Preta, trabalha a bola para o Emerson, 30 minutos, toque eletrônico, mesa de som dos canais Futebol Interior do Felipe Marques, bota a bola aqui na ponta direita, trabalha a bola para a Ponte, bola para o Danley no pé de ferro, ganha do primeiro, ganha do segundo, mas o árbitro tá marcando ali um impedimento do jogador da Ponte, o jogo tá parado. Impedimento do centroavante da Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, que também não tava, tá, senhoras e senhores? Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 31 minutos no reloginho aqui dos canais Futebol Interior. No regressivo 14 para terminar o primeiro tempo de jogo, mais acréscimos do árbitro do jogo, Lucas Casagrande. Hora de girar para você tempo e placar do futebol. No estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia, oeste de Santa Catarina. Concórdia 0, Ponte Preta 1. Everton Brito marcou, vem Concórdia. Bola para o campo de ataque, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Carlos Henrique para fora. Ela passa e vai embora. Cruzamento vem lá da ponta direita. O Simon não pegou, o Carlos Henrique testa nela, ela sai e vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a Ponte. Pedro Lino conferindo o placar ao vivo. Futebol Interior aqui. Estamos com Concórdia 0, Ponte Preta 1. Mais cedo pelo Campeonato Paulista da Série 2, o Ituano venceu o Taubaté por 1-0. Pelo Campeonato Paulista da Série A3, o Lemense venceu o 15 de Jaú por 1-0 e o Sertãozinho empatou com o São Bernardo por 0-0. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Cossa. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Valeu, Hugão. Estamos melhorando aqui a nossa qualidade do som, viu, querido? Obrigado mesmo, tá? O Ricardo Monteiro, meio campo não se apresenta, só joga pra trás. O Luciano Mendes, gente, não é possível esse futebol horroroso da Ponte. Será que só eu tenho essa percepção? Concórdia, ele fala aqui que o Concórdia é um time horroroso demais. É a opinião aqui do ouvinte, tá? A Ponte não consegue assustar o time deles. Tem jogador do Concórdia caído aqui na ponta direita da Ponte Preta, lado esquerdo do Concórdia. O jogo tá parado. Edson Cláudio, Carlão, Sérgio Rafael já foi? Não, tem contrato com a Ponte até o dia 30. Nossa senhora. Rapaz, o Maguinho acertou um chute no Kenzo. Kenzo caiu de maduro. Tá sentindo, foi bem na cabeça, viu, Corsato? Rapaz do céu. Pegou na cara do Kenzo, de frente pro crime. Não deu nem pra pensar. Tinha um programa que a Marília Gabriela apresentava de entrevistas, né? Que era de cara com a Gabi. De cara com a bola, né, Kenzo? Limeirense, 23 anos. Ô, Kenzo. Mas foi bem na cara dele, rapaz do céu. Que fase, hein? Que fase. Bom, perguntaram aqui do Sérgio Rafael, né? Ele tem contrato com a Ponte até dia 30 de abril, viu? O Sérgio Rafael. Portanto, não foi não, tá? Não foi não. O Sérgio Rafael. Inclusive, deixa eu ver se ele viajou. Não viajou não. Não tá no banco de reservas não, o Sérgio Rafael. Deixa eu ver quem que a Ponte tem de zagueiro hoje no banco de reservas. Ninguém. Dá pra entender o negócio desse? A Ponte não tem um zagueiro hoje no banco de reservas. Lembrando que o Castro já estava jogando a Copa Libertadores da América pelo The Strongest. O Nilson Júnior rescindiu o contrato na segunda-feira. Vai disputar a Série B pelo campeonato, pelo Operário, né? E a Ponte tem o Matheus Silva também, né? No elenco, mas o Matheus Silva não estava inscrito para o Campeonato Paulista na Copa do Brasil. Nem jogará mais com a camisa da Ponte, viu, Corsato? Essa é a informação que a gente tem, né? Mas você sabe, né? No futebol tudo pode acontecer. Tudo é lembrando que ele é um dos maiores salários do time da Ponte. A Ponte tem dificuldade para achar um clube para ele. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem aqui no YouTube, se inscreva no canal também, bom demais ter a sua companhia. O Paulo Lino, vamos Macaca querida. Grande abraço, Paulo Lino, tamo junto. Amor da minha vida, diz ele aqui. Meio campo morto, saudade do Elvis. Eu falo, vocês reclamam do Elvis quando o Elvis está jogando, né? Sem o Elvis, a Ponte é um... E até acho que hoje eu acho que o Valentim errou. Era jogo pro Serginho, pô. Serginho, Pedro Vilhena. Ponte está sem criatividade. Só joga de lado.
Cadê os escanteios? Um para cada lado, viu, Douglas? Tá perguntando aqui. Bola pra Ponte. Vem levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Concórdia, mas sobe também o centroavante da Ponte, o Danley. Mete a cabeça na bola. O árbitro tá marcando tiro de meta, tiro de volta. Pra equipe do Concórdia fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ô Pedro Lino, vai lá no banco de reservas da Ponte, porque tem torcedor querendo o banco de reservas da Ponte. No banco de reservas da Macaca, Pedro Rocha, Rodrigo Souza, Dudu, Renato, Pedro Vilhena, João Gabriel, Luiz Felipe, Pacheco, Vitor Andrade, Serginho e Bruno Lopes. No banco de reservas do Concórdia, Rodrigo, Sela, Caio, Murilo, Pedro Alves, Eli Júnior, Kerly, Lipe Langer, Rangel, Wingner, William e Bazégio. Baségio. O Edson Cláudio foi quem pediu aqui. Valeu, Edson. Obrigado, viu? O Marcos Antônio, vamos Ponte, escreve aqui. Carlos, a Ponte tem que ganhar. Tá ganhando, 1-0 pra Macaca. O Douglas Tavares, ele quer mais 7 escanteios. Então a gente tem 1 pra cada lado, 2 no total. Você quer 9 escanteios, né? Deve ter jogado aí nas bets da vida. Patrícia Damascena, segura a Ponte. Vivi Vicente. O Douglas tá dizendo que a Ponte vai tomar um gol já já. Não, Douglas. Pô, pra que essa mágoa no coração, Douglas? Danilo Barcelos perdeu um pênalti a 24 do primeiro tempo. Mas não foi pênalti também, né? Vem Danilo Barcelos pra bola. Vai pro levantamento na boca do gol. Simon toca de cabeça, a bola volta. Volta pra Ponte. Léo Oliveira fez falta. Fez falta. O jogo tá parado, falta para a equipe do Concórdia fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 37:30 passados do primeiro tempo. No regressivo 7,5 mais acréscimos do árbitro, o Lucas Casagrande Paranaense. Vamos até 45 no tempo normal mais acréscimos. Estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia, Santa Catarina, oeste de Santa Catarina. Concórdia 0, Ponte Preta 1 pela Copa do Brasil, primeira fase, placar ao vivo. Futebol Interior, vai Pedro Lino. Também pela Copa do Brasil, mais cedo, o Fluminense fez 8-0 no Águia de Marabá, está classificado. O Retrô venceu o Jequié por 2-1, também está classificado. E a Votuporanguense perdeu para a Aparecidense nos pênaltis, está fora da Copa do Brasil. A Aparecidense está na próxima fase. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Estou ao lado do Pedro Lino, do Felipe Marques, claro, ao seu lado. Torcedor Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, Léo Oliveira bate pro gol, pra fora. Passa e vai embora, mas esse ataque da Ponte, rapaz, a Ponte foi pro ataque, mas assim, tão sem vontade, não sei, cara. Não sei, coisa esquisita. Aí o Léo Oliveira bateu assim, mas sabe, daquele jeito. Bateu por bater, ela foi embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Vila, já bateu, a bola já tá aqui no campo de ataque, hein? Já tá no campo de ataque, bola pra equipe do Concórdia, vem trabalhando bola com o capitão é o Rafael, camisa número 4, ele volta essa bola aqui pelo setor de ponta à esquerda, trabalha a bola com meia dúzia, que é o Patrick vem trabalhando bola aqui pra equipe do Concórdia, vira o jogo pro Rafael de novo, Rafael na ponta direita, ele trabalha essa bola aqui pra equipe do Concórdia, volta a bola aqui com camisa número 11, que é o Zé Andrade, uma das contratações do time nesta janela para a Copa do Brasil. Já virou, trabalhou bola na ponta direita lá pro Felipe Rangel. Felipe Rangel vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe Lucas Cândido. Carequinha tira dali a bola, volta pro Kenzo. Kenzo na ponta direita virou pro Biteco. Biteco já tá aqui meio que de ponta, hein? Na direita, virou, trabalhou bola pro Carlos Henrique. Carlos Henrique na ponta esquerda. Cruzamento do Patrick, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte com o Emerson para tirar. Vem o Everton Brito, ganha, toca a bola pro Emerson de novo. Pegaram o Emerson no meio campo, hein? Pegaram o Emerson no meio campo, camisa número 7, o Luan. Era o Léo Oliveira que estava por ali saindo. Pegaram o Léo Oliveira. O jogo tá parado, foi o 7, o Luan, e pinta cartão amarelo no jogo, hein, Pedro Lino? É isso mesmo, o Luan, camisa número 7, chegou forte no Léo Oliveira da Ponte Preta e ele está amarelado. Amarelo para o camisa número 7 do Concórdia, Luan. Luan tá amarelado.
E o camisa 9 do... Segue o jogo aí. Acho que você vai falar a mesma coisa que eu ia falar. Parece que tá fortinho, Tá né? fortinho, hein? Tá fortinho. O Mas Carlos. Aqui a gente tinha o Elvis, né, cara? Então, mas é o Carlos Henrique. Experiente, esse Carlos Henrique. Bola aqui na ponta, trabalha a bola aqui para a equipe da Ponte. Vinha, perdeu, recuperação de bola para a equipe do Concórdia. Vem o Galo do Oeste perdendo o jogo 1-0. Bola aqui para Patrick. Patrick faz a finta, vira, para frente ali do Jean. Ele volta, Jean Dias vem na marcação. Trabalha a bola para o Kenzo. Levou há pouco uma bolada no rosto. Rapaz, perguntaram para ele quem ele era, ele falou que ele era um dos super-heróis do X-Men. Bola aqui pra ponta, vem Carlos Henrique, fez o passe, ele é bom, ele faz a parede ali, é experiente, vira na ponta, bola pro Zé Andrade vai pro cruzamento na marcação, vem pra cima, olha onde tá o Everton Brito tá em tudo quanto é lado do campo, virou na ponta direita, pra Biteco, cruzamento pro Carlos Henrique no peito, chega a zaga da Ponte com o Simon. Rapaz, ele matou no peito essa bola. Aí voltou Jean Dias, vem pra cima dele ali o Rafael, nas costas do jogador da Ponte. O árbitro olhou, mandou seguir, segue o jogo. Bola aqui na ponta, trabalha na ponta esquerda. Vem o time do Concórdia, bola com o Zé Andrade. O Galo do Oeste vem trabalhando, 41,5, 3,5 pra terminar. Primeiro tempo de jogo, 0 Concórdia, 1 Ponte. Primeira fase, Copa do Brasil. Tá ganhando a Ponte, tá passando de fase, mas o jogo é complicado. Ponte não faz bom jogo não. Aí o árbitro agora tá parando pra marcar saída de bola pra equipe do Concórdia. A Rede balança, placar ao vivo, futebol interior. Pela Copa Libertadores da América, na Neoquímica Arena, o Corinthians faz 2-1. Corinthians 2, Universidade 1, gol dele, Matheus Bidu. E agora uma falta ali do Danilo Barcelos em cima do jogador da equipe do Concórdia. O árbitro para marcar a falta em cima do Biteco. O jogo tá parado. 42 minutos passados do primeiro tempo. Concórdia 0, Ponte Preta 1. No Domingos, Machado de Lima. Capacidade para 5.000 torcedores no estádio municipal do Concórdia. O Galo do Oeste. É falta para a equipe do Concórdia. O Luan tá amarelado no jogo. Vem pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Diogo Silva. E vai pintar mais um escanteio aqui, hein? Não pintou não. Jean Dias tirou, conseguiu tirar. Bola voltou aqui pelo meio. Vem o Patrick, bate na bola. Aí o Diogo Silva vai deixar a bola sair. Chega pra cima. Pra que fazer isso, cara? Pra que fazer isso? E é o capitão do time, hein? O camisa número 4, o Rafael. Cara, completamente sem noção. A bola era do goleiro da Ponte. Ele vai pra cima do goleiro da Ponte e joga o corpo pra cima do goleiro da Ponte, que cai estatelado no chão, Pedro Lino. Isso mesmo, com o número 4, o Rafael está amarelado. O Diogo Silva já estava com a bola na mão, né? O Rafael jogou o corpo pra cima do goleiro da Ponte. O goleiro da Ponte caiu. Está amarelado o número 4 do Concórdia, Rafael. 43 minutos do primeiro tempo, segue 1-0 pra Macaca. E veio o atendimento ali em Corsato. Pro goleiro da Ponte, o Diogo Silva, o jogo tá parado. O Joel Silva tá ligado com a gente aqui, o João Limino Neto. Espero que esse pênalti perdido não faça falta. João, mas não foi pênalti, cara. E todo mundo sabe o amor que eu tenho pela Ponte Preta, né? Mas não vou ficar aqui distorcendo os fatos, não. Foi pênalti não, cara. Ainda bem que ele perdeu, viu? Ganhar com pênalti roubado não dá não. Ricardo Monteiro tá ligado com a gente. Luciano Mendes, tem algo sério na Ponte, não é possível. Será que não tem jogador na base da Ponte para apresentar um futebol mais convincente? Pergunta ele. Concórdia botando a Ponte na roda. Acho que não também, né? Douglas Tavares, ele quer o escanteio, mas o escanteio não veio. Bola pro Emerson. E os caras do Concórdia estão indo pra cima. E deu bobeira o Vicente Concha. Rouba a bola ali o jogador da equipe do Concórdia, que é o Felipe Rangel. Vem pra cima, trouxe a bola. 1 pra lá, 2 pra cá, bateu pro gol. Gol! Felipe Rangel é do Concórdia. O zagueiro chileno da Ponte, o Vicente Concha, agora, hein? Dançou tudo quanto é tipo de dança. Falha que falha feio. O Felipe Rangel chamou ele pra brincadeira e ele foi. Teve bola na caneta do zagueiro, na caneta do goleiro. E que golaço fez o Felipe Rangel. Entrou ainda no primeiro tempo pra empatar o jogo pro Galo do Oeste. Tá tudo igual, hein? Rapaz, que golaço! Felipe Rangel vai pra rede, zaga da Ponte, que não é muito de tomar gols, não. 12 jogos, 8 gols. O Felipe Rangel vai pra rede.
na marca de 44 minutos do primeiro tempo. Um pro Concórdia, um pra Ponte. Dá tudo igual, goleirão Diogo Silva. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do Concórdia. O segundo gol do jogo, o gol do Felipe Rangel. Printa a tela aí, Pedro Lino. Printa a tela, comemora a torcida do Concórdia. O Felipe Rangel chamou o Vicente Concha pra dançar cueca. Cueca, que é a dança chilena. Tirou o zagueiro uma vez, tirou outra vez. Foi pra pequena área, chutou. O goleiro da Ponte Preta só aceitou. Placar empatado, 1-1, Concórdia 1, Ponte Preta também 1, Corsato, mais 5 de acréscimo. E que falha horrorosa. O Coxa perdeu a bola aqui na intermediária. E aí ele não conseguiu segurar o Felipe Rangel. O Felipe Rangel fez o que quis. Aqui, ó, a gente, né, se for pra falar no português, claro, né, na gíria, tirou legal da cara do chileno Vicente Concha. Zoou bacana. Zoou e falou... Na bola, que golaço do tal do Felipe Rangel. Já mandaram aqui, devolve esse Vicente Concha pro Chile. Deus do céu, é falta para a equipe do Concórdia. Vamos até 50, informou o Pedro Lino. E não é que o Concórdia empatou. É falta pro Concórdia, Lucas pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga, tira a bola, volta pro Kenzo, perna direita pra fora. Passe e vai embora. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 47, vamos até 50. Mais 3 no regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Copa do Brasil, primeira fase. Jogo único em Concórdia, no interior de Santa Catarina. A Ponte vencia, o Concórdia empata. Empatou o Concórdia há pouco, a 44. Gol da Ponte foi a 14. Pelo Everton Brito, Felipe Rangel marcou por Concórdia. Tá tudo igual, 1-1. Pedro Lino. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, a Ferroviária fora de casa venceu o São Bento por 2-0. Pelo Campeonato Paulista da Série A3, a Francana venceu o União São João por 2-1. O Marília, líder, venceu o Catanduva por 3-1. E o Vossen, pelo Campeonato Paulista da Série A4, empatou com o Colorado Caieiras em casa por 3-3. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Ah, Ponte! Ah, Macaca, você me fascina de um jeito que só você me fascina. Ponte vem, Danilo Barcelos, bate na bola, chegou ali. O camisa número 4, o Rafael, tá amarelado no jogo. Tira dali, a bola volta pela ponte, pela ponta, volta pro Rangel. Rapaz, tá fazendo um salseiro danado nessa zaga da Ponte, o tal do Felipe Rangel. Segundo gol dele na temporada. Esse é o 12º jogo com a camisa do Concórdia na temporada. Bola pro Danilo Barcelos, trabalha a bola na ponta, vira o jogo pra Felipe. O Felipe vira o jogo na ponta direita, trabalha a bola. Era o Léo Oliveira que tava por ali. Ele toca a bola pra Maguinho. Maguinho volta um pouco mais atrás. Bola pra Simon. Simon trabalha a bola pra equipe da Ponte. Bola pra Lucas Cândido. Lucas Cândido, trabalha a bola aqui na ponta, voltou para Maguinho, Maguinho volta essa bola na direita, bola para o Jean Dias, tirou ali o Kenzo, fez na finta, passou para ele, voltou, trabalhou, bola para Lucas Cândido, perna esquerda, 48 e 40, bola para Léo Oliveira para o Maguinho, daqui na ponta direita, Patrick vem na marcação para cima dele, e aí... O Maguinho tentou tocar ali nas pernas do jogador da equipe do Concórdia. A bola saiu para lateral para a equipe do Concórdia fazer a cobrança. Tem gol. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Pedro Lino. Na Neoquímica Arena, Adrian Martínez empata. Corinthians 2, Universidade Central também 2. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, pode ser o último ataque da Ponte no primeiro tempo. Tava ganhando, o jogo tá empatado, bola para Everton Brito, trouxe a bola pra perna direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, é pro Léo Oliveira, briga ali com o jogador da equipe do Concórdia. E aí foi cabeça com cabeça, sai do gol Vila pra ficar com ela. Goleirão da equipe do Concórdia, jogador da equipe do Concórdia tá caído aqui, mas o árbitro da partida vai apontar o centro do gramado. Não esperou chegar nos 50, não. Tem jogador do Concórdia caído no campo de ataque, o Léo Oliveira no campo de ataque da Ponte, jogador do Concórdia no campo de ataque da Ponte Preta, no campo de defesa da Ponte, o ataque do Concórdia. Fim de primeiro tempo. No Domingos Machado de Lima. Um pra Ponte, um pro Concórdia. Everton Brito pra Ponte a 14 minutos do primeiro tempo.
Felipe Rangel, 44 do segundo tempo, ele fez um golaço. Tirou bacana da cara do Vicente Concha. Até bola no meio das canetas do Vicente Concha ele colocou. Aliás, no meio das canetas do Vicente Concha e do goleiro da Ponte, o Diogo. 1-1 o jogo, tá empatado, saída dos jogadores no gramado, o reportão Pedro Lino. Que coisa! Quem diria, Pedro Lino? 1 pra Ponte, 1 pro Concórdia. Quem diria, o Concórdia empatou no final do primeiro tempo. Vamos ouvir o Everton Brito, autor do gol da Ponte Preta. A gente fez um bom primeiro tempo, né? Não sofremos. Numa bobeira ali, a gente acabou tomando um empate, mas acredito que o jogo estava controlado até o momento. Obrigado. Tá aí o Everton Brito, Corsato. Torcida da Ponte presente, cerca de 5 a 6 pessoas no estádio do Concórdia. Os caras se for com a vontade que tá aí pra dar entrevista, o Everton Brito, isso é porque ele fez o primeiro gol da Ponte, hein? Tá, vamos ouvir o Vila, goleiro do Concórdia. Que manteve o Concórdia vivo no jogo até o gol de empate do Felipe Rangel. Graças a Deus, né? Nós estudamos bastante aí os pênaltis do adversário. Quero parabenizar todos aí que fez uma busca aí dos jogadores deles. Isso facilitou um pouco, mas o mais importante, nós conseguimos o resultado de empate agora no final do jogo, que dá mais tranquilidade para nós no segundo tempo. Tá aí o Vila, goleiro do Concórdia, ele que pegou o pênalti do Danilo Barcelos, Corsato. É isso, final de primeiro tempo, não foi um bom primeiro tempo pra Ponte não, né? Mas o Everton Brito precisa ter um pouquinho mais de vontade, né? Até pra dar entrevista, velho, porque olha, eu vou falar uma coisa, que lezeira, hein? Thiago Moreira, devagar a Ponte, hein? Tá mostrando o time ruim que é. Como se consegue tomar um gol do Concórdia, precisa ter as manhas mesmo. Osmar, se a gente for partir por esse lado aí, os caras são jogadores profissionais, pô. Aí nós vamos desmerecer os caras, né? Eu não entro nessa seara não, hein? E olha, vamos lá, hein? Foi um golaço, cara. Você pode... o Vicente Concha falhou. Mas não, foi falhou, um golaço. Falhou, mas mérito do Felipe Rangel, cara, que tirou o zagueiro da Ponte, o Vicente Concha, 2 vezes. E ainda jogou a bola por baixo das pernas do Diogo Silva. Teve falha, mas muito mais mérito do Felipe Rangel. Não dá pra reclamar do gol, não. O gol do cara foi um belo de um gol. E assim, eu respeito a opinião do ouvinte, mas eu não vou desmerecer o time, não. Os caras são profissionais, pô. Os caras são profissionais. O Gorila Raiz, boa noite, Corsato e Pedro, que mata no Valentim toda hora pedindo calma, ao invés de mandar o time pra frente e matar o jogo. Toda hora que a câmera mostra, ele tá pedindo calma. Deveria ter aproveitado o ânimo da Ponte. Agora vai sofrer com o jogo que estava na nossa mão. Nelson de 30 Júnior. Matheus Silva com um pé só é melhor que o Concha. Nossa senhora. Olha onde nós estamos. Vicente Concha já tinha parado em um lance achando que a bola ia sair. Quase complicou lá no início. Diz aqui o Luciano Mendes. O Roberto César Santos. Empate justo. Pediu para levar o gol. Léo Oliveira, Lucas Cândido, Danilo Barcelos jogando nada. Maguinho péssimo. Diz aqui o Ricardo Monteiro. O HC80, salve Corsato. Grande Edu, um abraço meu querido. Nero 1, falta jogador de criação para Ponte. Faz o primeiro gol e não cria mais nada. Podem voltar sem o Danley. Está muito no jogo, acho que ele está dizendo muito mal. O tal do Danilos também não está jogando nada. Acorda, nega véia, diz aqui a Vivi Vicente. Valeu, Edmilson Aparecido também tá ligado com a gente. Valeu, Edmilson, obrigado aí pela audiência e pela sintonia, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo aqui nos canais Futebol Interior. Voltamos já para o intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte vai empatando com a equipe do Concórdia pelo placar de 1-1, Copa do Brasil. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui
cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, o portal do Brasil. Futebol Interior. Melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Pode pintar a tela, Carlos Corsa. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, comigo, agora com a cadeira aqui, mas daqui a pouco o Pedro Lino chega conosco aqui também nesse intervalo de jogo e para todo o segundo tempo de Ponte Preta e Concórdia e Ponte Preta, placar de 1-1. Vou aqui para rede social, no YouTube, tem o Roberto César Santos, Vicente Concha, Danley e Maguinho, horrorosos, cara. Tô pra dizer, a Ponte teve uma bola na trave também no Maguinho, né? O Maguinho eu não vou colocar nessa seara, não. Mas eu não sei por que insistência com esse Danley, cara. O Bruno Lopes, o único jogo que ele entrou como titular, ele fez 2 gols, que foi aquele jogo contra o Noroeste, né? E o cara insiste com o Danley, cara. O Danley não faz gol, né? E o cara insiste com ele. Mas, né, agora o Vicente Concha, pelo amor de Deus, hein? O tal do Felipe Rangel tirou pra dançar o Felipe Concha e tirou bonito, mas bonitaço mesmo, né? A Ponte vai precisar, por exemplo, de meio campo, né? A Ponte vai precisar colocar meio campo. Até acho que o Valentim já vai voltar com meio campo nesse time, né? Vai ter que colocar um cara ali para tentar armar o jogo. Quem sabe voltar com o Serginho, o Bruno Lopes também, porque não dá. O time não tá jogando nada. Não tá jogando nada no primeiro tempo, né? Teve um pênalti aqui. Tem gente dizendo que na televisão, os comentaristas disseram que foi pênalti. É o Marco João Carvalho que tá falando, né? E ele fala que ele também acha que foi pênalti. Marcão, respeito, mas o repórter aqui, o Pedro Lino, falou que foi. Eu achei que não foi. Luciano Mendes. Esse Concórdia, no máximo aqui em São Paulo, jogaria A3 para não cair. Opinião sua e eu respeito, Luciano. Roberto César Santos está dizendo aqui, Vicente Concha, Danley e Maguinho, horrorosos. O Silvio Seco, quem foi expulso da Ponte? Ah, entendi, o Danley tá em campo. Ah, tá fazendo aqui uma metáfora, né? Valeu, Silvio. O José Maduro, vergonhoso esse time da Ponte.
O Edilson Roberto, a Ponte fazendo força para ser eliminada. O Juliano Estrei tá perguntando qual o público. Não tenho a mínima ideia, Juliano, que agora não tem nem parcial. Luciano Mendes, vergonha, vergonha. Aí ele põe vergonha em letras garrafais aqui. O Ricardo Monteiro, Concha, Cândido, Marcelo Oliveira, Maguinho jogando nada. Futebol pobre, tá dizendo ele aqui. Valeu, gente. Ô, Juliano, obrigado aí pela audiência. Não tem informação do público aqui ainda não, viu, queridão? Estamos só no intervalo do jogo, tá bom? Você pode participar aqui também pelo WhatsApp, o 989-89-3526. Fique à vontade para deixar aqui a sua mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior, tá? No YouTube, para você que tá ligado conosco também aqui na Valinhos FM, seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda à nossa transmissão. Participe aí, tá? Lembrando que tem jogo do Corinthians, né? Pela Copa Libertadores da América. Ontem o Bahia venceu o The Strongest, do Antônio Carlos Zago e do Castro. Esse jogador da Ponte Preta venceu pelo placar de 3-0. O Bahia está na segunda fase, né? Antes da fase de grupo, né? Na pré-Libertadores, já é Libertadores, mas o Bahia já está na segunda fase. Vamos lá aqui com jogos da Copa do Brasil, lembrando que temos também, como eu disse, Copa Libertadores da América. Ontem o Boca Juniors foi eliminado, hein? E o pior, né, cara? O Boca Juniors eliminado já na primeira fase da pré-Libertadores. O Cavani perdeu um gol incrível. Foi eliminado pelo Alianza Lima do Peru, com um monte de veterano lá, né? O time do Alianza Lima, e ganhou da equipe, eliminou o time do Boca Juniors. Ontem ganhou pelo placar de 1-0. Não, ganhou no Peru, né, pelo placar de 1-0. E ontem, deixa eu ver aqui, foi também... Deixa eu só ver aqui, tá dizendo que no placar, o jogo de ida foi 2-2, pronto, vamos arrumar aqui. Boca Juniors e Alianza Lima, 2-1, jogo de ida 2-2, rapaz, agora buguei tudo aqui no placar ao vivo Futebol Interior. O Bahia venceu The Strongest pelo placar de 3-0, do primeiro jogo 1-1, aí tá certo, foi 4-1 no agregado. Boca Juniors e Alianza Lima. Ontem, 2 pro Boca, 1 pro Alianza Lima. Pronto, como o Alianza Lima havia vencido pelo placar de 2-1 o primeiro jogo, não é mesmo? Aí o jogo foi pros pênaltis. E nos pênaltis, o glorioso Alianza Lima levou pra cima do time do Boca Juniors, né? Levou pra cima do Boca Juniors, portanto, nos pênaltis, 4 pro Boca Juniors, 5 pro Alianza Lima. O Alianza Lima está classificado, vai pra próxima fase da Copa Libertadores da América. O Corinthians, o Alianza Lima vai enfrentar o Nacional, né? Do Uruguai. O Nacional do Uruguai enfrenta aqui o time do Alianza Lima. Muito bem, muito bem. Vamos lá então, agora para a gente falar aqui dos jogos desta Copa do Brasil, jogos que tivemos aqui da Copa do Brasil e também jogos em andamento, hein? Bom, mais cedo o Remo venceu pelo placar de 4-0 o Gás, o Maitá e o Operário empatam em 0-0, esse Operário é do Ponta Grossa, tá? Estamos com 28 já do segundo tempo. União Rondonópolis ganhou do América de Natal pelo placar de 4-2, está classificado. O Barcelona de Roraima perdeu para o Nova Iguaçu do Rio pelo placar de 4-1. Nova Iguaçu passa, vai começar o segundo tempo aqui, alguns jogos da Copa do Brasil nesta primeira fase. Bora lá então? Bom, vai começar o jogo no segundo tempo. Árbitro Lucas Casagrande do Paraná. Posse de bola vai ser do time do Concórdia, do Galo do Oeste. Apita o árbitro. Tem bola rolando no Domingos Machado de Lima. Hora de pintar a tela, Carlos Cossa. E você
você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Estou ao lado do Pedro Lino, estou ao lado do grande Felipe Marques e ao seu lado você ligado em 87.9 lá pela Valinhos FM, você ligado pelos aplicativos, pelo site futebolinterior.com.br. Bora, vamos que vamos então, torcedor, vamos nessa. Bom, vamos ver aqui se a ponte mexeu, o Pedro Lino tá ligado lá, mas à primeira vista, né, parece que não. Valentim parece que vai... Os dois times seguem com o mesmo do primeiro tempo. Tentar com a mesma coisa. E vem ponte, bola aqui pro campo de ataque, era o Everton Brito. Chega a zaga da equipe do Concórdia para tirar. 1-1 o jogo. Aqui não é de ninguém esse placar, viu? 1-1, né? Disputa de pênaltis, tá bom? Disputa de pênaltis no 1-1 para saber quem é que vai aí para a próxima fase. Quem diria, hein? Será que vai na disputa de pênalti? Será que vamos ter um ganhador? Bom, você pode palpitar aí também no nosso YouTube, tá bom? Futebolinterior.com.br, no YouTube Futebol Interior, pelo aplicativo de áudio Rádiosnet, nos aplicativos para rádio, na Alexa também. Estamos na Alexa. Na Alexa, vou te dar uma dica, ó. Você vai por dois caminhos. Primeiro, você chama Alexa Rádiosnet. E aí ela vai entrar no Rádiosnet e vai perguntar qual rádio você quer. Aí você coloca Rádio Futebol Interior. Alexa, Rádio Futebol Interior, ponto. Estamos na Alexa. Ô Felipe. É só chamar. Tá moderno esse Carlos Corsato, né? Você viu? Rádio Futebol Interior também na Alexa. Bola pro Vicente Concha. Vocês reclamam do Sérgio Rafael. Vocês reclamavam do Matheus Silva. Olha o gol que a ponte tomou. Olha aqui pro campo de ataque. Bola pro Everton Brito. Sobrou pro Danley. Na ponta direita. É pro Jean Dias. Vai queimar dali. Bateu cruzado. Passa por todo mundo. E não consegue pegar o Danilo Barcelos. A ponte chegou. Pedro Lino. A ponte chegou ali. 2 minutos do segundo tempo. Cruzamento do lateral da ponte. O Danilo Barcelos tentou. Tiro de meta. 1-1. Em Concórdia, Corsato. Só arrumar aqui o resultado, né? Que o Alianza Lima no primeiro jogo venceu o Boca por 1-0. Ontem, o Boca venceu por 2-1. Então, no agregado, 2-2. Eu não estava entendendo o que estava certo no placar. Veja como é que são as coisas. Nesse jogo aí, você viu o gol que o Cavani perdeu no último minuto? Sim. Ele mesmo. Ele bate e ele mesmo tira. Ele pediu desculpas nas redes sociais dele, né? Pediu desculpa pra torcida, mas o Boca está eliminado. A primeira vez que o Boca é eliminado na pré-Libertadores. Isso, Cavani, grande jogador, né? Jogou no Uruguai, Copa do Mundo, enfim, craque de bola. Mas ontem não deu pra ele. Ele bate com a perna direita e com a perna esquerda ele tira, já não tinha goleiro. Vem Biteco, vem trabalhando a bola aqui para a equipe do Concórdia, na ponta direita, chega a zaga da equipe da Ponte, tira, joga a bola para a lateral. Lembrando que a Ponte Preta agora, se estivéssemos no estádio Moisés do Carelli, estaria atacando para o gol de entrada do Majestoso, o maior placar eletrônico do interior de São Paulo, defendendo o gol da linha do trem. Ponte toda de preto, faixa branca no peito, números brancos às costas, faixa branca também nas costas. Já o time do Galo do Oeste, o time do Concórdia jogando com a camisa verde, calção, meias brancas, agora uma falta. Carlos Henrique foi pro chão. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Concórdia, intermediária. Falta que leva perigo pro gol da Ponte. Pedro Lino. Falta do Everton Brito em cima do 9 do Carlos, do Concórdia. Ele mesmo vai pra bola. 4 minutos de jogo. Segue 1-1 em Concórdia, Corsato. E o Diogo Silva pede 3 homens na barreira. 4 minutos 30 segundos passados deste segundo tempo. Tá 1-1, placar do primeiro tempo. Felipe Rangel empatou a 44 do primeiro tempo para a equipe do Concórdia. Um golaço. Tirou pra dançar no pagodinho o chileno Vicente Concha. Tirou legal com a cara do Vicente Concha. Fez um golaço o Felipe Rangel, menino da equipe do Concórdia. A Ponte fez o primeiro gol com o Everton Brito. O gol da Ponte também foi bonito, viu? Uma troca de passes, de cabeça, bola de um lado pro outro. A Ponte fez o gol. Carlos Henrique toma uma distância danada. O centroavante, camisa 9. Uma bomba! Diogo espalmou pro meio do gol, sobrou, vai fazer gol! Gol! Zé Andrade é do Concórdia! É gol, é gol, é
Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Agora posso dizer, primeira falha do Diogo Silva com a camisa da Ponte. O Carlos Henrique bateu. O Diogo Silva pulou, mas espalmou pro meio do gol, né? Pro meio da área. E aí o Zé Andrade, que não é bobo nem nada, né? Tava lá pra cutucar e mandar a bola pro fundo da rede. Zé Andrade. 11, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar. O Galo do Oeste vira pra cima da Macaca. 2 pro Concórdia, 1 pra Ponte. Goleirão Diogo Silva. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do segundo gol do Concórdia. O terceiro do jogo. Printa a tela aí, Pedro Lino. Printa a tela aí, Carlos Corsato. Bela falta do Carlos. Chutou. O Diogo Silva espalmou pro meio da área. E o Zé Andrade só escorou. Desviou ainda no Emerson. E bola no fundo da rede. Virou. Concórdia 2, Ponte Preta 1. E tem falta perigosa pra Macaca, Corsato. Pois é, meus amigos, minhas amigas. Quem diria? O Concórdia vira pra cima da Ponte Preta pelo placar de 2-1. E a Ponte vai, ter que suar essa gloriosa camisa de 125 anos pra ganhar e virar esse jogo. A Ponte precisa de 2 gols pra não ir pros pênaltis. 2 gols pra não ir pros pênaltis. Pênalti é 1 gol, tem que empatar. O Concórdia não quer saber de Macaca, não. O Galo do Oeste tá vencendo o jogo pelo placar de 2-1 de virada. O gol foi a 5 minutos do segundo tempo. Falta pra Ponte agora, hein? Falta pra Macaca. Falta pra Ponte. Meia direita, bico da grande área. Vai Danilo Barcelos pra fazer a cobrança de falta pra equipe da Macaca. Jean Dias também. É o Jean pra bola, bateu direto pro gol pra fora. Passe, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão do Concórdia fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Carlos, oi. Dá uma de comentarista aqui, não tá na hora do Alberto mudar e colocar o Vitor Andrade e o Bruno Lopes nesse time? Já tá, demorou, né? Demorou, eu falei isso no intervalo, né? Que por mim o Darley não teria nem voltado. Tinha que voltar com o Serginho, Vitor Andrade, enfim. Tem que colocar os caras no ataque, a Ponte tem que atacar, pô. Tem que atacar, e agora perdendo o jogo, eu quero ver. Vem Lucas Cândido, faz a finta, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola vai voltar aqui pelo meio. Vem, disputa de bola ali, o Felipe Rangel, e vem o Vicente Concha. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora, que coisa horrorosa esse tal de Vicente Concha, minha nossa. Bola pro Everton Brito bota essa bola aqui na ponta direita, toca a bola ali pro Maguinho. Foi pro chão, o árbitro tá parando para marcar a falta. Falta do camisa número 10 ali, o Kenzo. O jogo tá parado, falta pra Ponte. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 9. Segundo tempo de jogo. 36 para terminar. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Copa do Brasil. Jogo da primeira fase, a Ponte tá perdendo, Concórdia vence. Concórdia 2, Ponte Preta 1. Já o Pedro Lino fala pro que a Ponte vem. Bola com o Jean Dias na ponta direita pra Maguinho. Maguinho vem, cruzamento, levantamento na boca do gol. Ele tirou, a bola voltou, sobrou pro Lucas Cândido. Bateu pro gol, pegou na zaga, saiu linha de fundo. Escanteio pra Ponte. Pedro Lino, placar ao vivo, futebol interior. Placar ao vivo, futebol interior pela Copa Verde. O Goiás venceu a União Rondonópolis por 3-0, está classificado. O Nova Iguaçu venceu pela Copa do Brasil. Nova Iguaçu venceu o Barcelona de Rondônia por 4-1, está classificado. O Maracanã nos pênaltis venceu o Ferroviário por 2-1, está classificado. O São José do Rio Grande do Sul venceu o Oratório por 3-1 e também está classificado. E substituição na Ponte, Corsato, saiu o número 26, Vicente Concha, e entrou o número 37, Serginho. Saiu Vicente Concha, 26, e entrou o 37, Serginho. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Na marca de 10 minutos passados do segundo tempo, parece que o refletor deu uma bugada lá, hein? Parece que os refletores se apagaram, né? Pelo menos uma parte do refletor. Agora é o seguinte,
O tal do Vicente Concha hoje, pelo amor de Deus, hein? Minha nossa, partida pra esquecer do zagueiro chileno. Um dos piores em campo. Da Ponte Preta. Pra mim, o pior em campo. E aí o Vicente Concha sai pra entrada do Serginho com 8 minutos do segundo tempo. Mas o Valentim era pra ter feito essa substituição e já. A bola vai rolar, viu, no Borsato? intervalo. Bora lá, conversaram ali os capitães, né? Tá tudo certo, diz que dá pra ver o jogo. Então bora, escanteio pra Ponte. Danilo Barcelos levanta o bração direito. O Jean Dias também tá por lá, já saiu o Jean. Danilo levantou fechado na boca do gol. Tu tá marcando o que ali, hein? Essa bola saiu, hein? Ou não? Aí eu não entendi, foi nada, cara. Porque tocou no jogador da equipe do Concórdia. Mas o árbitro tá parando pra marcar aquele famoso perigo de gol. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Roberto César Santos, time pipoqueiro. Outra coisa que dá raiva no Valentim, porque não muda no intervalo. Mudou com 8 minutos, já não é a primeira vez. Diz aqui o Gorila Raiz. A Patrícia Damascena escreveu que vamos empatar. O técnico não vai tirar essa porcaria do Concha. Já saiu. Bola pro Maguinho. Maguinho na ponta direita, 11 minutos, 30 segundos passado o segundo tempo. A Ponte perde. O Concórdia tá passando de fase. A Ponte tá ficando na primeira fase. Emerson trabalha a bola aqui na ponta pra equipe da Ponte. Virou, bola pro Simon. Meu Deus do céu. Sai o Concha e aí tem o Simon pra importunar a vida do torcedor ponte-pretano. Pobre torcedor ponte-pretano. Cara, precisamos saber onde que os caras que contratam zagueiro na Ponte, onde eles vão, porque pelo amor de Deus, pra gente ir totalmente ao contrário. Deus do céu. Bola pra equipe da Ponte Preta, bola com o Serginho. Serginho, jogador experiente, já jogou no Maringá, estava no Santos na temporada passada, veio pra Ponte nesse Campeonato Paulista. Bola aqui pro campo de ataque, o Danley continua ali, né? Continua lá o Danley, fazendo a torcida da Ponte sofrer com esse centroavante. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Borsato. Oi. Já que o jogo está parado, também pela Copa do Brasil, Confiança venceu o Parnaíba por 5-0, está classificado. E o União Araguainense venceu o América do Rio Grande do Norte por 4-2 e também está classificado na Copa do Brasil. O Admilson Aleixo faz campanha no TC10 para isso aí, pois é. Jogo na mão da Ponte, como deixou virar isso? O Marcos Henrique perdendo para um time desconhecido. Futebol catarinense ok. Diz aqui o Giancarlo Garcia. Só vir aqui na minha vila que temos caras melhores do que essas porcarias que estão na Ponte, diz aqui o Luciano Mendes. Valeu, obrigado pela audiência. QK também tá ligado aqui, valeu. Bora, Ponte. Falta só você pra levar. Olha, não sei não. Luiz Simas, estão de brincadeira esses caras, perdendo pro Concórdia. Valeu, obrigado aí pela audiência. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Quase 14 do segundo tempo, Serginho vira o jogo, põe bola na ponta direita para Macaca, fez a finta, era pro Léo Oliveira, voltou atrás, chega a zaga da equipe do Concórdia para tirar e tome contragolpe pro Concórdia, não deu certo, a bola voltou pro Emerson, 14 minutos, 10 segundos passaram o segundo tempo, bola pro Serginho, Serginho põe a bola na grande área, fez o passe de cabeça pro Jean Dias, procurava o Derlei. Cara, o Derlei é o seguinte, é falta, é empurrando o jogador. Agora foi falta em cima do Biteco, o jogo tá parado. Falta para a equipe do Concórdia fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Quase 15 do segundo tempo, o jogo não terminou ainda, mas os caras estão dando trabalho pra Ponte Preta, hein? 2 pro Concórdia, 1 pra Ponte. Vila bate na bola, o goleirão da equipe do Concórdia, a bola volta pelo meio, Maguinho ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pra Lucas Cândido, trabalha a bola pro Emerson, capitão da Ponte, a Ponte mudou o esquema agora,
4-2 do time da Ponte. Bola na ponta direita do Simon. Simon pro Jean Dias. Jean Dias pro Maguinho. Maguinho pro Jean Dias. Jean Dias pra Maguinho. Na ponta, toca a bola pra Serginho. Serginho tem a incumbência de armar no time da Ponte. Vem correndo com a bola. Vinha Carlos Henrique. O homem é um trator. Ganhou essa bola pra equipe do Concórdia. Trabalha a bola ali na ponta. Bola pro Felipe Rangel. Ele fez a finta. Vem na marcação. Vem ali. O Emerson toca a bola pra trás. Bola pro Diogo Silva. Essa bola saiu, velho. Essa bola saiu e foi para escanteio. Essa bola saiu e foi para escanteio. Essa bola saiu. Para mim, essa bola saiu e era escanteio para o Concórdia. Não sei o que deu o árbitro da partida. Não sei o que deu o árbitro do jogo, mas para mim, escanteio. O Emerson também tá louco, hein? E o Diogo, escanteio, cara, claro. Escanteio claro pro time do Concórdia. Cara, os árbitros também são fracos, hein, ô Pedro? Fracos demais. Perdidos nesse jogo aí, foi escanteio claro e o Bandeirinha confirmou, Corsato. 16 minutos do segundo tempo, Concórdia 2, Ponte Preta 1, é escanteio pro time de Santa Catarina. Escanteio pro time do Concórdia, mas ele só confirmou pela gritaria da torcida, viu? Porque o Bandeirinha falou, vou esperar aqui pra ver. Rapaz, quanta ruindade. Deus do céu, só lembrando que não tem VAR na primeira fase da Copa do Brasil. É escanteio pros caras. Vem pra fazer a cobrança do escanteio, camisa número 8, o Pedro. Tá dando Concórdia. 2 pro Concórdia, 1 pra Ponte Preta. Ponte Preta vai sendo eliminada da Copa do Brasil. Vai perdendo pro Concórdia, que vai passando de fase nesse momento. Vai passando de fase nesse momento. E entrou aí o Bassegio. Camisa número 23. Da equipe do Concórdia. Saiu o Luan, amarelado, número 7, entrou 26, Bassegio. É escanteio por Concórdia, Corsato. Vem a equipe do Concórdia, vem para a cobrança do escanteio. Camisa número 8, Pedro, levanta na boca do gol, chega a zaga da Ponte para tirar. São 3 escanteios para a equipe do Concórdia, né? É isso, 3 escanteios para o Concórdia, 2 no segundo tempo e mais 2 para a Ponte Preta, 1 no primeiro e 1 no segundo tempo. Matheus Bassegio, 21 anos, ele é zagueiro, hein? 6 jogos, era da base da Chapecoense. Vem Ponte, bola pro campo de ataque, bola pro Danley por baixo. Chega ali o Rafael, agora foi bem na bola o capitão do time, hein? Joga a bola na linha de fundo, escanteio pra Ponte. É o segundo no segundo tempo, Pedro. É o segundo escanteio pra Ponte no segundo tempo, 17 minutos, 2-1 Concórdia. Quem vai pra bola é sempre ele, Danilo Barcelos. Vem pra bola, acho que é o Jean Dias. Jean Dias pra bola, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, sobe de cabeça, Léo Oliveira, pega o goleiro. Vila, sai do gol pra ficar com ela o goleirão da equipe do Concórdia. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Bom, quem saiu foi o Luan, né? Isso. Amarelado, é isso? Saiu 7 Luan, amarelado, entrou 23 Bassegio. Bassegio, camisa número 23, Matheus Bassegio. Entra na equipe do Concórdia, que vence o jogo pelo placar de 2-1. Se a Ponte perder a classificação pro Concórdia, chegando em Campinas, os caras vão ter que explicar pra torcida isso aí, hein? Bola pro campo de ataque, sobe a zaga, Danilo Barcelos, chega pra tirar, aí tira errado. A Ponte não tá jogando nada. Não tá jogando nada. Derrota merecida. O Concórdia merece a vitória. A Ponte não joga nada. A camisa não vai fazer vocês ganhar esse jogo não, viu, rapaziada? Lateral para a equipe do Concórdia fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Vem Biteco, põe bola aqui no campo de ataque, a zaga da Ponte tira, bola volta para Everton Brito. Everton Brito vem, Biteco vem na marcação para cima dele, trabalha a bola aqui na ponta, bola para Serginho. Serginho foi cutucado, mas a bola voltou pro Léo Oliveira, ganha essa bola aqui para a equipe da Ponte. Maguinho tá na ponta direita, Jean Dias também, tá lá Jean Dias na boca do gol. A bola volta, o Everton Brito já tá entrando dentro da grande área, a bola voltou pro Simon, entrega a bola pro Serginho. Serginho, perna direita, bateu uma bomba, pega o goleiro. Aí no meio do caminho pegou no Everton Brito ainda para dificultar a defesa do Vila, que sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem o time do Concórdia, a bola aqui pro campo de ataque, vem o Felipe Rangel, trabalha a bola na ponta direita, vem ele, pegou do Kenzo, vem a bola pro Felipe, fez a finta, olha o levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com o Simon pra tirar, aí a bola volta pra Ponte. Lucas Cândido, os caras estão pedindo ali o pênalti, pedindo toque no braço.
do Lucas Cândido. A TV não mostra o replay. Bola aqui no campo de ataque. Vem bola para a equipe da Ponte. Na direita vem Maguinho. Maguinho para Jean Dias. Jean Dias passa o pé em cima da bola. Perdeu. Ainda quer fazer graça, né, Jean? Aí não dá, né, meu filho? É o Patrick, ganha essa bola, mas o Jean veio arrumar a M que ele fez aqui. Trabalha a bola na ponta, bola para o Emerson Santos. Ponte perde, 2 Concórdia, 1 para Ponte. Passamos de 20, toca eletrônico, mesa de som, Canais Futebol Interior. Bola para Serginho. Aí agora a Ponte joga contra o relógio, joga contra o Concórdia e contra o relógio. Vem Maguinho, Maguinho na direita, trabalhou, bola na ponta, bola para o Everton Brito. Tentou fazer o passe. Simon tira, joga essa bola para lateral. É lateral para a equipe do Concórdia fazer a cobrança. Vamos ver aqui. A bola pega no braço do Lucas Cândido, rapaz. Se tivesse VAR, era pênalti. Era pênalti. Era pênalti. Cara, os caras parecem que estão desatentos, né? Achou que ia ganhar o jogo a hora que quisesse. Desatento. Desatento. Era pênalti para os caras, viu, gente? Era pênalti para os caras, né? Os juízes são fracos, tá? Bandeira ruim, juizão fracos. O juiz é o Lucas Casagrande, o bandeira é o Rafael Trombeta e o Roberto Rivelino do Santos Júnior, ambos do Paraná. E o quarto árbitro, Luiz Augusto Silveira Tisme, de Santa Catarina. Apesar do nome, quem não marcou esse aí foi o Roberto Rivelino, que tá aqui do outro lado, porque o bandeira número 1 normalmente corre ali do lado dos técnicos, né? Bola na ponta esquerda, bola para Lucas Cândido. E Ponte Preta tem mais uma vergonha à vista. Danilo Barcelos, vem levantamento na boca do gol, a zaga tira, a bola volta pra Ponte, bola para o Everton Brito, tentou passar por 3, aí não deu. Chegou a zaga da equipe do Concórdia para tirar, a bola volta pro Carlos Henrique. Rapaz, o homem é um muro. Uma parede, voltou bola pro Kenzo, vem bola pro campo de ataque, é o Simon que tá por ali. Simon errou, pegou o goleiro, tá marcando falta. Tá marcando falta do Zé Andrade, que puxou, ele empurrou o zagueiro da equipe da Ponte. O jogo tá parado, falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança, falta cobrada da Ponte da imprensa. Perde o jogo pelo placar de 2-1. Só tem metade do jogo agora do segundo tempo para tentar empatar. Bola na direita, vem Ponte, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Everton Brito, Danilo Barcelos, vai bater pro gol, pega na zaga, sai. E agora é a vez dos jogadores da Ponte pedir pênalti. O Danilo Barcelos bateu com força. Zaga da equipe do Concórdia tira a bola, volta aqui pela direita, bola para Serginho. Tem que mexer no time, tem que pôr o Vitor Andrade. Não é possível que o Vitor Andrade não consiga jogar 25 minutos. Bola para Ponte, na ponta direita, bola para Serginho. Serginho vem trabalhando bola. Quero ver esse lance do Danilo Barcelos também. Também achei que pegou no braço do jogador do Concórdia. Bola para o Maguinho. Maguinho trabalha a bola aqui para a equipe da Ponte, vira o jogo. Bola para Jean Dias, 23 passados do segundo tempo. Bola para Lucas Cândido. Lucas Cândido trabalha a bola com a perna esquerda, vira o jogo para Danilo Barcelos. Danilo Barcelos para Lucas Cândido. Lucas Cândido trabalha a bola aqui para o Everton Brito, não. É o Serginho. Serginho, passe longo, procurava ali o Jean Dias. Na marcação chegou a zaga, tirou, a bola voltou para o Simon. A Ponte está toda no campo de ataque. O Emerson está no círculo que ele vira o gramado mais à frente. Volta a bola para Serginho. Serginho para Lucas Cândido. 23,5, Copa do Brasil. Primeira fase. Jogo em Concórdia, oeste de Santa Catarina. Ponte vai perdendo, Concórdia vence. Ponte saiu na frente, Concórdia virou 2-1. Bola para Jean Dias, o Lucas Cândido pede desesperadamente na esquerda, ele não toca, volta a bola para Maguinho voltou pro Simon na direita, para Jean Dias, volta a bola aqui na ponta, vem o time da Ponte, vem Jean Dias, cruzamento, levantamento na boca do gol, pegou de cabeça. Toque de cabeça ali para trás do zagueiro. Vai ficar com ela o goleiro Vila. Tem experiência, sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E ó, vem aí o carnaval, né? E se duvidar, a Ponte dispensa os caras pro carnaval. Se perder o jogo pro Concórdia, se sou eu, ponho para trabalhar. Segunda, terça, porque não é feriado não, terça-feira, tá? Terça, quarta-feira de cinzas, põe pra trabalhar. Só que eles vão alegar que se o campeonato começa daqui 40 dias, mais de 40 dias. Não quero saber, tem que pôr esses caras pra trabalhar. Perdeu o jogo pro Concórdia, atenção diretoria de futebol da Ponte, põe todo mundo pra trabalhar no carnaval e dane-se. Porque essa vergonha aí, a torcida da Ponte não vai passar sozinha, não. Substituição, Corsato. Bola pro Serginho. Trabalha a bola na ponta. Vai, Pedro Lino. Saiu 55, Léo Oliveira na Ponte Preta. E entrou 31, Vitor Andrade. Saiu 55, Léo Oliveira.
E entrou o 31, Vitor Andrade para a Pizzaria do Dadá. E vem Ponte, vem o Vitor Andrade, trabalhando a bola aqui na ponta direita. Ele vira, bola para Maguinho, Léo Oliveira foi embora. A bola voltou na ponta, bola para o Jean Dias para Maguinho, Maguinho para Jean Dias. Ponte só fica tocando bola de lado. Toque de lado é tudo que o Concórdia quer. Tudo que o Concórdia quer. 25 passados desse segundo tempo. 20 para terminar o jogo. Vem Ponte. Bola com o Simon. É o Simon que vai armar nós, é? Bola na direita. Bola ali pro Maguinho. Maguinho pro Simon. Simon na ponta direita. Trabalha a bola para a equipe da Ponte. Bola pro Serginho. Vem Serginho. Trabalhando bola para a equipe da Macaca. Jean Dias. O relógio agora é inimigo da Ponte. É amigaço do peito do Concórdia. Vem ali o jogador da equipe do Concórdia. Comete falta. O árbitro não marca. É o Patrick. Ganha essa bola para a equipe do Concórdia. Toca a bola para Carlos Henrique. O homem é uma parede. Vem, disputa, bola, ganha, bola o time da Ponte. Bola ali na ponta. É o Emerson. Agora a Ponte só tem uma modificação para fazer 3 alterações. Bola do Danilo. Tocou a bola pro Everton Brito. Vem o Everton Brito no pé de ferro. Perdeu. Ganhou o Danilo pra Ponte. Chega a zaga da equipe do Concórdia com o Biteco. Tira dali. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 26 do segundo tempo. 19. Mais acréscimos para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Copa do Brasil. Fase número 1. A Ponte perde, o Concórdia vence de virada. 2 Concórdia, 1 para Ponte. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Pedro Lino. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, a Portuguesa Santista empatou em 0-0 com o Primavera. O 15 de Piracicaba perdeu mais uma. São José 2, 15 de Piracicaba 0. Pelo Campeonato Paulista da Série A3, o Bandeirante venceu a União Suzano por 3-0. E pelo Campeonato Paulista da Série A4, a Inter de Bebedouro venceu o Araçatuba fora de casa por 3-0. E o São Caetano venceu o Audax também fora de casa por 3-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Simon fazendo cruzamento. Aí o Everton Brito meteu a cabeça na bola, o Danilo Barcelos tentou pegar, mas não conseguiu. Ela saiu, bola para a equipe do Concórdia. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O técnico Jailson Zata vai mexer no time por atacado. Já vi ali que o Carlos Henrique vai embora, né? Ele tem que mexer as 3 nessa vez, né? Porque ele já mexeu 2. Então já vi que o Carlos Henrique foi embora. Tá entrando camisa número 19 no time do Concórdia. Daqui a pouco nós vamos mostrar todas as alterações. O Felipe Rangel também, que entrou, tá saindo, enfim. O Pedro Lino vai anotar já. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Meus amigos e minhas amigas, a Ponte perde, o Concórdia vence pelo placar de 2-1. E ó, já estamos chegando a meia hora de jogo, hein? Estamos chegando com meia horinha de jogo. Vida dura. Então atenção, diretoria de futebol da Ponte, hein? Vamos lá, ser eliminado pro Concórdia, nada de dar férias pra essa rapaziada aí no carnaval não, hein? Trabalhar na segunda, na terça de carnaval, na quarta-feira de cinzas. Vamos todo mundo trabalhar, hein? Amizade. Falta pra equipe do Concórdia. Vem o Kenzo, põe bola aqui na grande área, procurava o Zé Andrade. Autor do gol da equipe do Concórdia. Chega a zaga da equipe da Ponte, deixa a bola passar, a bola passou. Passou, foi embora. Bola para a equipe da Macaca aqui no campo de ataque, vai. Pedro Lino. Saiu o 9 Carlos e entrou o número 18 Kelly. E saiu o número 20, o Felipe Rangel, autor do gol. E entrou o número 19, Lipe Langer. Lipe Langer. Isso, saiu o Felipe Rangel, 20. Entrou o 19, Lipe Langer. E aí saiu o número 9, Carlos, e entrou o número 18, Kerly. Muito bem, muito bem. O Kerly é atacante, hein? 24 anos, estava no Granadense antes de vir para a equipe do Concórdia. Tem 1 gol e 1 assistência em 7 jogos pelo time do Concórdia. Quem entrou o outro aqui foi o Lipe Langer. Esse eu também tenho aqui no meu papel. Vamos lá. Atacante também. 20 anos.
ex-Ipiranga. Muito bem. É novo. É novinho. Meia hora de jogo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Meia hora do segundo tempo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol pra você. Pra você, Série Copa do Brasil, né? É Copa do Brasil. Primeira fase. Copa do Brasil. Ponte 1, Concórdia 2. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Pedro Lino. Pelo Campeonato Paulista da Série A4, União Barbarense fora de casa venceu o Barretos por 3-1. Pela Copa do Brasil, o Remo venceu o Gás por 4-0, está classificado. E pela Copa Verde, o Paysandu venceu o Manaus fora de casa por 4-1 e também está classificado para a próxima fase. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Cossa. Sempre pra sempre, de bem com a vida. De vez em quando a Ponte Preta tenta fazer eu mudar essa frase aí, mas nem perdendo pro Concórdia a classificação na Copa do Brasil, eu vou mudar a frase. Teve mais uma alteração aí no time do Concórdia, né? O Kenzo saiu, entrou 15 Murilo. 10 Kenzo foi embora, 15 Murilo tá no jogo. Bola pro Serginho, Serginho trabalha essa bola pra equipe da Ponte lá na ponta direita. O passe pro Maguinho, dentro da grande área, sobe a zaga pra tirar com o Pedro. Tira dali, bola vai voltar pra Ponte. Bola ali pro Emerson. E o nosso treinador Alberto Valentim fica lá com 3 alterações e não mexe. Bola pro Vitor Andrade. Vitor Andrade tira pra dançar ali o jogador da equipe do Concórdia. Trabalha a bola pra Lucas Cante. Parece que a Ponte tá ganhando o jogo, né, Lucas? Bola pro Danilo Barcelos. Danilo Barcelos trabalhou. Bola pra Vitor Andrade. Pra Barcelos. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga pra tirar. A bola voltou pra Ponte. Serginho ganhou. Tocou pro Maguinho. Bateu pro gol. Pegou na zaga, foi embora. Maguinho apareceu na cara do gol. Ele bate pro gol, ela passa, vai embora, linha de fundo, escanteio pra Ponte, Pedro Lino. Belíssima jogada da Ponte Preta, a bola sobrou pro Maguinho. O zagueiro do Concórdia desviou. É escanteio pra Macaca, 32 minutos do segundo tempo. Segue 2-1 pro Concórdia, Corsato. Escanteio pra Ponte, é o 4º escanteio pra Macaca no jogo. É o 7º no total da partida. E tem jogador da equipe do Concórdia caído. A bola tá parada, canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Tem gol. A rede balança, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Pedro Lino. Pela Copa Libertadores da América, o River empatou. Barcelona do Equador 1, é o Nacional também 1. Bola pra Ponte, escanteio, Danilo Barcelos. Ele vem todo suado lá para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. 33 minutos passados do segundo tempo. Será, Ponte? Será que o Concórdia vai virar vai ganhar esse jogo de virada? E o jogador da Ponte continua caído ali, viu? Jogador da Ponte não, jogador do Concórdia. É o meia dúzia, né? O Patrick, que tá caído. E ele tá sentindo o ombro direito. E não pode mais mexer, né? Não pode mais mexer, já fez todas as substituições. Ele tá sentindo o ombro, camisa número 6, Patrick. E é escanteio pra Macaca, Danilo Barcelos na cobrança. 2 minutos de paralisação aí pra ver a história do Patrick. Acho que os caras mudaram a regra do futebol, né? Agora estão atendendo o jogador dentro do campo. É uma várzea. Danilo Barcelos. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. Agora vai pro atacante a dar com pau. Renato e Bruno Lopes no time da Ponte. Eu espero que ele tenha tirado o Danley, viu? Saiu ele mesmo, Danley. Graças a Deus. Meu Deus do céu, ninguém aguenta ver esse Bruno Lopes mais no time da Ponte, não. Pelo amor de Deus. E vamos ver o Renato, né? Vamos ver se o Renato faz alguma coisinha aí pra nós, né? Não é pra bater o escanteio não, hein? Não é pra bater o escanteio não. Tá saindo... Substituição, Corsato. O Everton Brito, né? Vai. Isso, saiu o número 29, Everton Brito, e entrou o número 11, Renato. E saiu o número 90, Danley, e entrou o 77, Bruno Lopes. Então saíram Everton Brito e Danley, entraram Renato e Bruno Lopes na Macaca. Renato, camisa número 9, bola pra Ponte, cruzamento, levantamento na boca do gol. A zaga da equipe do Concórdia tira, a bola volta pra Ponte. Serginho levantou, tocou na grande área. Chega, a zaga tira.
Joga de novo essa bola para a linha de fundo. É escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança. É o 4º escanteio no segundo tempo. O 5º para a Macaca. Meteu a testa na bola ali o Pedro. É bom esse número 8, hein? Mete a cabeça na bola, tira dali. Escanteio para a Macaca. Vem Jean Dias para fazer a cobrança do escanteio. Levantou o primeiro pau. Fraquinho, Jean Dias. Fraquinho, Jean Dias. A bola sai para a lateral. É lateral para a Ponte. Vem Jean Dias para fazer a cobrança. O relógio é inimigo da Ponte. 35. Lateral cobrado. Passa a Ponte. Vem ali. Era o Vitor Andrade. Também não solta a bola pra ninguém. Aí a bola voltou pra equipe dos caras. Vem o time do Concórdia. Vai chegar ali o Danilo Barcelos. Na marcação quem tava ali era o camisa número 19 do time dos caras. O camisa número 19 do time, que é o Lipe. Ganha essa bola. Sai jogando ali pro time da Ponte. E vamos lá. Entrou também o Dudu, viu? Camisa número 8 na Macaca. Saiu o Lucas Cândido. Número 8, Dudu. Entra no time da Ponte para a saída do Lucas Cândido. Fez as 3 alterações. O técnico Alberto Valentim. Bola para a Ponte, bola para o Simon na direita. 35 e 50. O relógio é inimigaço da Ponte agora. O Concórdia só quer que o tempo passe como passa. Bola aqui na ponta. Vem ali o time da Macaca. Bola com o Emerson. Emerson ganha essa bola para a Ponte. Toca a bola aqui para Danilo Barcelos. Danilo Barcelos toca a bola para Vitor Andrade. Vitor Andrade traz a bola para a perna direita. Vai fazer o cruzamento. Pegou na zaga da equipe do Concórdia. Voltou. Vem Vitor Andrade. Vai brigar ali com o jogador da equipe do Concórdia. Vem ali o Biteco. Ganhou essa bola. O Biteco vinha, né? Vinha, perdeu. Recuperação de bola para a Ponte. Danilo Barcelos. Trabalha a bola para Jean Dias. Jean Dias da ponta direita virou. Trabalhou bola para o Serginho. Ficou pedindo falta. O árbitro não deu. E aí o Jean Dias vai lá. Segura o jogador. Segura o árbitro da partida. O que o Jean Dias fez também, não? É o fim do fim, né, cara? Amarelado, Jean Dias, camisa número 7 da Ponte Preta. Ah, é o fim, cara. É o fim. Se foi falta ou não foi, tudo bem, né? Mas, pô, peraí também, né, velho? Peraí, né? E aí o Renato, camisa número 11, também dependendo do Renato pra Ponte conseguir alguma coisa na competição, parou, né? Nossa, mas o Jean Dias, ele segurou o árbitro, por isso que ele foi amarelado, então, pô. É lógico. Ele foi expulso. Ele foi expulso. Ele foi expulso, Jean Dias. Expulso, Jean Dias. Foi expulso. Que fase. Cartão vermelho pro Jean Dias. Ah, gente. Parei, vai. Nossa, mas o que ele foi fazer ali? Ele segurou o árbitro, pô. Não. Ô, Jean, tá louco, Jean? Não. Ah, eu parei, Pedro. Não, para. O que ele foi fazer ali? Ah, eu parei, cara. Narra o jogo aí. Não dá, não. Que fase. Ah, vai se ferrar. O árbitro vai conversando agora com o quarto árbitro que vai... Teve um copo jogado. 37 minutos do segundo tempo. Concórdia 2, Ponte Preta 1. Falta pro Vila do Concórdia. Que fazem, Felipe Marques. Concórdia no ataque agora. Bola, Ponte Preta pega a bola. Concórdia no ataque. Sobe o Concórdia. Tirou o zagueiro da Ponte. O número 4, Simon. Lateral pro Concórdia. Carlos Corsato bravo aqui do lado. Que fazem. Concórdia no ataque. 38 minutos do segundo tempo. Concórdia 2, Ponte Preta 1. Concórdia no ataque. O camisa número 10, o Kenzo no ataque. Voltou a camisa número 3. Camisa número 3, Felipe. Ponte Preta recupera a bola. Danilo Barcelos sofreu a falta, não segue o jogo. Concórdia no ataque, camisa número 15. É o Murilo. Tiro de meta para Macaca. Segue 2-1. Cara, eu vou voltar aqui em respeito até ao Pedro Lino. Obrigado, Pedro. Mas, cara, que papelão, né, da Ponte Preta, né? Que papelão, cara. Olha, os caras fizeram um perfeito Campeonato Paulista, mas hoje... Vou falar, que vergonha, cara. Eu não sei você, torcedor da Ponte, mas eu tô com vergonha. E tomara que perca pra esse time do Concórdia pra aprender. E esses caras aí, ó. Atenção, diretoria da Ponte Preta, hein? Se der folga no carnaval pra esses caras, o bicho vai pegar, hein? Sem folga pra esses pés de rato aí que estão vestindo a camisa da Ponte, hein? Sem folga pra esses caras. Danilo Barcelos amarelado. Sem folga pra esses caras, tá? Sem folga pra esses caras.
Vamos parar de molecagem com a camisa da Ponte. Isso é molecagem. O que o senhor Jean Dias fez é papel de moleque. Papel de moleque. Segurar árbitro. E tinha que ser expulso mesmo. Tinha que ser expulso mesmo. Papel de moleque do tal Jean Dias. Diretoria da Ponte, a vergonha já está escrita. A vergonha já está desenhada. Esses pé de ratos aí que estão vestindo a camisa da Ponte hoje estão envergonhando o torcedor pontipretano. Merecem ser derrotados pelo Concórdia. O que o Jean Dias fez é coisa de moleque. Coisa de moleque. Coisa de moleque. Que papelão. Que coisa horrorosa. Eu quero ver se vocês são macho para dar folga para esses caras no carnaval. Eu quero ver. Quero ver se vocês têm coragem de fazer esses caras não treinarem no carnaval. Eu quero ver se vocês vão ter capacidade de dar esse tapa na cara do torcedor da Ponte. Dá folga pros caras pra ver. Dá folga pros caras pra ver. Eu quero ver dar folga pra esses pé de rato aí. Danilo Barcelos, toca a bola pra Ponte, lá na ponta direita. Chega a zaga da equipe do Concórdia para tirar. 41 minutos passados do segundo tempo. A Ponte perde. O forte Concórdia. O gigante no jogo de hoje, o Concórdia. Jogadores do Concórdia estão de parabéns. Estão ganhando na Ponte Preta. A folha salarial do Concórdia é quase que o que a Ponte paga para um zagueiro que não foi inscrito no Campeonato Paulista. E os caras estão derrotando a Ponte Preta. E jogando bola, viu, gente? Jogando bola. Bola pro Danilo Barcelos, na ponta. Vira a bola para Maguinho. Maguinho vira o jogo. Trabalha a bola aqui na ponta direita. Vai perdendo o jogo a Ponte. 41-40. Bola para Emerson Santos. Vai tentar dali também. O Emerson, vem o Danilo Barcelos para roubar essa bola. Chega na marcação aqui a zaga da equipe do Concórdia, tira. Joga a bola para lateral. Joga a bola para lateral. Olha, eu vejo dificuldade para esse time da Ponte voltando lá de Santa Catarina, hein? Bola pro Emerson. Emerson trabalha a bola aqui na ponta. Pra quem, Emerson? Pra quem? O Danilo Barcelos estava fora do jogo, cara. Ah, os caras estão de sacanagem. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 42-30. 42-30. O Danilo Barcelos também parece que não tem mais condições de jogo. E o Concórdia vai se classificando. Você que está na live aqui tem que zoar mesmo. Tem que zoar mesmo. A Ponte Preta está fazendo o torcedor da Ponte passar uma vergonha. Uma das... Olha, eu acho que essa... Só perde por aquela da Aparecidense. Da Aparecidense. Só perde por aquela da Aparecidense porque ela teve 2 jogos e 2 derrotas. Cara, que vergonha. Que vergonha. E vem mais, hein? Olha os caras. Vem o Líger. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega o Simon para tirar dali. Eu só quero ver qual atitude vai tomar essa diretoria da Ponte Preta com esses caras aí. Terça-feira não é feriado. Terça-feira não é feriado. Eles vão jogar só daqui a 40 dias. É trabalhar de segunda a sábado. Trabalha de segunda a sábado. Dá o domingo pra eles. É de segunda a sábado. Terça não é feriado. Vamos trabalhar, hein? Vamos trabalhar. Vamos pôr esses caras pra trabalhar. Vamos pôr esses caras pra trabalhar. Estão dando um prejuízo enorme pra Ponte Preta. Prejuízo enorme pra Ponte Preta. A Ponte não passando de fase. A Ponte tá perdendo quase 900 mil reais. Quase 900 mil reais está perdendo o time da Ponte. 44 passados do segundo tempo. Estamos contando aqui nos canais Futebol Interior uma das maiores vergonhas da história da Ponte Preta com 125 anos de existência. O senhor Jean Dias segura o árbitro e foi expulso. Antes, com 33 minutos. O senhor Jean Dias, que até então era o melhor jogador da Ponte. Bola aqui na ponta.
Bola para Vitor Andrade, 44:30. Vem o Vitor Andrade, não acerta uma também. O Vitor Andrade. Chega a zaga para tirar. Ganha essa bola. A bola vai para Diogo Silva, que falhou feio no segundo gol dos caras também. Tem jogador dos caras caído. Bola aqui na ponta. Bola para o Simon. Simon vira o jogo. Trabalha a bola aqui para a equipe da Macaca. Vem na marcação. A bola vem o Simon. Vem na bola. Chega ali o jogador da equipe do Concórdia. E comete falta, é o 15, o Murilo. Amarelado. Foi no carrinho. O jogo tá parado, Pedro. Camisa número 15 do Concórdia está amarelado. 45 do segundo tempo. Concórdia 2, Ponte Preta 1. Rapaz, entrou com força lá o tal do Murilo também, hein? Entrou com força. E o Concórdia vai se classificando. Primeira participação dele na Copa do Brasil. Vai eliminando a Ponte Preta. Uma das maiores vergonhas da história da Associação Atlética Ponte Preta. Uma das maiores vergonhas. Deixa eu só ver essa falta aqui. O juizão deu mais 7. Vamos até 52. Falta pra Ponte. Vem Serginho para fazer a cobrança da falta para a equipe da Macaca. Perde o jogo pelo placar de 2-1. Vai Serginho pra bola. Bateu pro gol. Pegou ali no jogador da equipe do Concórdia e saiu. Linha de fundo é escanteio. Aquele balança. Placar ao vivo. Futebol Interior informa. O Corinthians faz 3-2 na Arena Itaquera. Corinthians 3 com Yuri Alberto, Universidade 2. Corinthians está classificando nesse momento, Corsato. Mais um escanteio, o quinto para a Ponte no segundo tempo. O Concórdia vai ganhando a classificação. Os meninos do Concórdia vão ganhando a classificação para cima da favorita Ponte Preta. Parabéns pro pessoal do Galo do Oeste, que vence a Ponte. Vem cruzamento no escanteio. Levantamento na boca do gol. A bola soprou dentro da grande área. Chega a zaga do Concórdia. Tira dali o camisa número 8 do Concórdia, o Pedro. É bom esse Pedro, hein? Volante, hein? Chega, tira dali, joga a bola para a linha de fundo. É escanteio para Ponte. Vem o Serginho para fazer a cobrança do escanteio. É mais um escanteio no jogo. É o 6º escanteio só no segundo tempo do time da Ponte. 7º no total. 7 no total para Ponte. No total já são 10 escanteios. Vem Serginho para a bola. Levantou, fechado na boca do gol. Toca de cabeça. Foi do jogador do Concórdia. Linha de fundo é escanteio, o goleirão tá caído lá, viu, Pedro Lino? O goleirão tá caído, o zagueiro do Concórdia tirou a bola. 47 minutos do segundo tempo, é escanteio pra Macaca, de novo o Serginho, Corsato. Serginho pra bola, vem levantamento na boca do gol, é mais um escanteio, rapaz. Vamos treinar escanteio aqui, é o 8º escanteio só no segundo tempo. 9 no total, mais 3, 12. 12 escanteios no jogo, 47. A Ponte tem 5 minutos para tentar aí não escrever uma das mais vergonhosas páginas da sua história. Vem levantamento na boca do gol, a zaga tira. Tira dali a zaga, só para lembrar que teve um lance que a bola pega na mão do jogador da Ponte. Depois teve um lance também do time do Concórdia, que a TV não mostrou o replay. Mas teve um lance que a bola pega na mão do jogador da Ponte, como não tem VAR, né? Não tem como chamar, mas seria pênalti para o time do Concórdia. E a Ponte teve um pênalti ao seu favor, só que o Danilo Barcelos perdeu. E vem Concórdia, bola aqui no campo de ataque, vinha, recuperação da zaga da Ponte, sai jogando, Emerson, é o Dudu que ganha essa bola aqui, põe bola longa, sobe ali o Rafael, tira, mais 4 minutos para a Ponte tentar não passar uma das maiores vergonhas da sua história de 125 anos, bola para a equipe do Concórdia, chega a zaga do Concórdia, tira, joga a bola para a lateral, lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita, lateral cobrado, Maguinho, toca a bola aqui pro Dudu, a Ponte toca a bola pro Serginho, bola longa não vai virar, viu, Serginho? Bola aqui no campo de ataque, vai ficar fácil pro goleiro. Mata no peito. Bruno Lopes vai pra cima dela. Pega o goleiro Vila. Sai do gol pra fazer a defesa. Segunda-feira de carnaval tem Hora da Macaca. E eu vou meter o pau nessa diretoria da Ponte Preta se esses caras folgarem na terça de carnaval. Tem que pôr todo mundo pra trabalhar. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Fizeram uma torcida na Ponte passar uma das maiores vergonhas da sua história. Foram eliminados da Copa do Brasil. Tem que trabalhar segunda, terça de carnaval. Vamos ver, diretoria. Vamos ver se tem homem nesse negócio aí. Bola para a equipe da Ponte. Trabalha a bola aqui no campo de ataque. Trabalha a bola Ponte, bola com Bruno Lopes. Bruno Lopes na esquerda. Vira o jogo para Vitor Andrade. Vitor Andrade trouxe a bola para a perna direita. Fez o passe na grande área. Chegou a zaga. Tirou com defeito. Bola voltou. Serginho vai queimar dali. Bateu.
pega na zaga, tira, a bola volta pro Emerson, vem o capitão da equipe da Ponte, é o Dudu, vem ele, camisa número 8, vira o jogo na ponta direita, 49-20, trabalha a bola na ponta, bola pra equipe da Ponte, vem cruzamento, pega na zaga, sai. Sai pra lateral, é lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Vem o Maguinho pra fazer a cobrança do arremesso manual. Lembrando que a Ponte teve um jogador expulso. Jean Dias foi expulso. Por quê? Porque ele segurou o árbitro. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça pra fora. Bruno Lopes bate na bola, ela passa, vai embora, linha de fundo. E a Ponte vai sendo eliminada pelo Concórdia. Uma das maiores vergonhas de 125 anos da Associação Atlética Ponte Preta. E vem aí o Carnaval. Vem aí o Carnaval. Você tem dúvida que esses bandos de pé de rato vai curtir o Carnaval, Corsato? Eu acho que não. Tem que pôr pra trabalhar. E você acha que vão ter culhão pra colocar pra trabalhar? Tem que pôr, ué. Tem que pôr pra trabalhar, mesmo porque a terça-feira não é carnaval, tá? É ponto facultativo. E não tem carnaval. Então, ó, vamos todo mundo trabalhar pra aprender como é que faz pra não perder pro Concórdia. Vem o time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Vem Maguinho, briga, vai terminar o jogo, 50 minutos, 30 segundos. O Concórdia vem, a Ponte tentou, bola com o Dudu, voltou na ponta direita. Serginho traz a bola pro meio, voltou pro Serginho, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou pra Ponte de novo. Uma blitz, um pra lá, dois pra cá. Chega a zaga pra tirar. Vai tirar o Rafael. Vai jogar até amanhã cedo e não vai fazer gol nesses caras, viu? Vai jogar até amanhã cedo e não vai fazer gol. Tem falta. Serginho amarelado. O jogo tá parado, Serginho comete falta. E quem fica com cara de pastel é o torcedor da Ponte, né? O torcedor da Ponte fica com cara de pastel. Vai terminar o jogo. O Concórdia vai se classificando para a próxima fase. Vai eliminando a gloriosa Associação Atlética Ponte Preta. Mas a falta era pra Ponte ali, viu? Se o Serginho tomou cartão, eu não sei, mas a falta era pra Ponte, viu? A falta era pra Ponte. Pode ter se machucado o cara, tudo bem. Deu mais um, viu, Corsato? Mas a falta era pra Ponte. 53. A falta era pra Ponte, mas o árbitro deu. Bola pra equipe do Concórdia. A Ponte vai sendo eliminada da Copa do Brasil. Uma vergonha numa história de 125 anos. Vocês envergonharam a camisa da Ponte. Vocês estão envergonhando a história centenária da Ponte Preta. E mais uma para essa diretoria aí. Bola para a equipe da Ponte. Vem o Vitor Andrade. Levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça, linha de fundo. Escanteio, mais um para a Ponte. Anote aí, torcedor. 10 escanteios. 10 escanteios, 9 só no segundo tempo. 13 no total. Escanteio, vai ser a última chance da Ponte no jogo. E o Diogo Silva vai para a área, viu, Corsato? Diogo Silva, goleirão da Ponte, está na área. Vem levantamento na boca do gol. Toque de cabeça, voltou pro Serginho, bateu pro gol. Espalma Vila! Defendeu o goleiro. Serginho não, Bruno Lopes. Meteu a testa na bola. Defesaça do Vila. É escanteio de novo, Pedro Lino. Belíssima defesa do Vila, cabeçada do Bruno Lopes. É escanteio pra Macaca. 52 minutos do segundo tempo. 2-1 Concórdia e vai o Serginho pra cobrar o escanteio, Corsato. Diogo Silva tá na grande área, levantamento na boca do gol, a bola voltou pra Ponte. Danilo põe a bola na grande área, chega a zaga, tira, a bola vai voltar. Vem Danilo, chega de novo a zaga pra tirar na ponta, o centro do gramado, o árbitro da partida. Lucas Casagrande. Está contada mais uma história no futebol brasileiro. Dia 26 de fevereiro de 2025. Dia que Diogo Silva, Maguinho, Vicente Concha, Simon, Emerson, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Jean Dias, Darley, Renato, Bruno Lopes, Everton Brito, Serginho, Dudu, técnico Alberto Valentim. Dia que esses caras escreveram mais uma página negativa na história da Associação Atlética Ponte Preta. Fundada em 11 de agosto de 1900. Mais uma história negativa para conta da Ponte Preta. Esses jogadores aí da tela, ó, que terminaram a partida do lado da Ponte Preta, porque do lado do Concórdia,
Vila, Rafael, Felipe, Biteco, Patrick, Pedro, Lipe, Lenger, Bacégio, Murilo, Kerli, Zé Andrade, jogadores que terminaram a partida, estão de parabéns. Palmas pra vocês. O Concórdia, que tem uma folha de pagamento, que é um jogador, um zagueiro da Ponte Preta que não foi inscrito pro Campeonato Paulista, que é o que recebe um zagueiro da Ponte Preta que não foi inscrito pro Campeonato Paulista. Vocês venceram a Ponte Preta. Vocês estão de parabéns. Já esses caras aqui escreveram essa página horrorosa da vida da Ponte. Vamos ouvir, Felipe. A gente fica muito triste porque a gente queria passar. A gente fez um primeiro tempo bom, só que infelizmente a gente não matou o jogo quando a gente teve a chance. Os caras foram lá com a bola e fizeram o gol. Obrigado. Tá aí o Emerson falando. Poucas palavras e eu nem vou falar nada, viu, Corsato? Eu tenho, eu juro por Deus aqui, eu vou pedir pro torcedor da Ponte, calma, tá? Calma. Vamos esperar que a nossa diretoria que tá aí pra defender o torcedor pontepretano, pelo menos eu acho. Mas... Não, eu acho. Né? Vamos esperar que eles tomem as devidas medidas necessárias, né? Porque perder faz parte. Perder faz parte. Não, mas perder faz parte. Mas perder do jeito que perdeu hoje, achando que ia ganhar o jogo a qualquer momento, é pra mandar esses caras vindo voltar da pé de Concórdia pra Campinas, né? O Luciano Mendes colocou aqui... Ô, Luciano, eu vou ler aqui o que você escreveu, tá? Vamos colocar o jogador do Concórdia? Os caras merecem, o Pedro. Vamos lá, solta aí. Felipe Rangel. Não vou falar, é muita emoção. Pra gente que é um clube pequeno, né? Ninguém espera isso daí de nós. A gente veio desacreditado pra jogar aqui. Mas a Deus é maravilhoso. Eu falei agora ali, saí do banco e graças a Deus consegui fazer um belo gol. Obrigado. Felipe Rangel, o cara fez um golaço, hein? O cara fez um golaço. Eles merecem, viu? Eles merecem. Do lado nosso aqui a gente tem que chorar mesmo, né? Mas do lado deles os caras merecem. Jogaram na bola, jogaram como poderiam, saíram perdendo o jogo e foram, prejudicados, né? A sorte é que o pênalti o Danilo Barcelos errou, porque não foi pênalti. E teve um pênalti para eles que o árbitro não marcou. Então, eles mereceram a classificação. Já a Ponte Preta, eu vou ler a sua mensagem aqui, o Luciano. E quero saber quando que a gente vai no cartório para que eu possa registrar isso. Estou com nojo desse time que entrou no campo aqui. Que nojo. Que nojo de você. Tem que zoar mesmo. Carro mesmo. Eu estou com nojo desse time que entrou em campo. Diretor, por favor, olharem, é um tapa na cara da única coisa de valor que nós temos ainda, que é a torcida. Tem que trabalhar. Tem que pôr os caras pra trabalhar. Eu quero ver esses caras chegando pra treinar, com a bolsinha na mão, com os seus carros 0 quilômetros, tá? Chegando pra treinar na segunda-feira, e eu espero que dê aquele sol de 39 graus, mas sol de rachar, pra treinar na segunda, vai treinar na terça, porque pode procurar e não é feriado, ponto facultativo não é feriado, tá? Então o clube não tem que dar descanso pros caras. Quarta, quinta, sexta e no sábado. Aí no domingo dispensa. No domingo tá dispensado. Volta na segunda de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E sabe uma coisa? Nem é punição. Porque isso se chama trabalho. Trabalho. E eu quero pedir aqui pra torcida da Ponte Preta. Calma. Por favor, tá? Os caras vão chegar, todo mundo sabe que chega no Aeroporto Internacional de Viracopos, né? Depois vão lá pro estádio Moisés Lucarelli, né? Sabemos que os carros estão lá. Mas, gente, calma. Calma, tá? Calma. Sem violência. Porque nós temos aí uma diretoria que tá aí pra fazer o que o torcedor quer. Que o torcedor exige. Que é o simples, o mínimo. Coloca esses caras pra trabalhar. Eu quero ver imagens da Ponte TV
dos caras trabalhando na segunda, já que a gente não pode ir lá, né? Porque se puder eu vou. Se puder eu vou. Eu vou lá cobrir o treino. Se puder eu vou. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado. Tem que treinar. Tem que treinar pra mostrar, ó, tem que fazer assim, pra não perder mais, né? Vocês vão passar, né? Tem muito jogador que não vai ficar na ponte mesmo, tem contrato só até o final de abril, né? Vocês vão passar, mas pra não ir pra outro time e pra fazer a torcida do outro time, fazer vocês passarem vergonha, essa vergonha que vocês fizeram com a torcida da ponte, tá? Vamos pro intervalo. 11h35, voltamos já. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. E como eu queria voltar no passado para dizer para esses jogadores que vestiram hoje a camisa da Ponte que envergonharam o torcedor pontepretano, que nojo desse time que entrou em campo hoje com a camisa da Ponte, que nojo de vocês. Como eu queria avisar eles, vocês vão perder lá pro Concórdia, tá? Ou joga bola ou vão ser derrotados. Que nojo, que vergonha. Ponte perdeu pro Concórdia, 2-1, Concórdia passa de fase, a Ponte está eliminada da Copa do Brasil. Mais uma vergonha estampada nesta gloriosa história da Ponte Preta. Vamos lá, vamos fazer aqui o comentário final depois de Concórdia 2, Ponte Preta 1. Agora o comentário final. Transmitimos aqui no YouTube Futebol Interior e também pela Valinhos FM, derrota da Ponte pro Concórdia pelo placar de 2-1. Meus amigos, minhas amigas, acredite se quiser, a Ponte foi derrotada pelo Concórdia. E quer saber? Vou perguntar pro Pedro Lino, que esteve comigo aqui na transmissão, mas pra mim, resultado
justo. Não poderia ter sido outro. Vitória do Concórdia 2-1 pra cima da Ponte. E aí, Pedrolino? Resultado justo. Concórdia jogou bola, Ponte Preta achou que fosse ganhar o jogo quando quisesse, não jogou absolutamente nada. O mais lamentável ainda foi o lance do Jean Dias. Segurou o árbitro, foi expulso. Ponte Preta eliminada. O Concórdia segue no campeonato. Agora a Ponte Preta volta a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C, que a CBF deve divulgar nos próximos dias quando vai começar, Corsato. Tá certo, tá aí o Pedrolino, esteve comigo aqui na transmissão de Concórdia 2, Ponte Preta 1. Que vergonha pro torcedor da Ponte. Por essa, nem o futuro esperava, hein? Que nojo desses jogadores que vestiram hoje, nesta quarta-feira, o uniforme da gloriosa Associação Atlética Ponte Preta. Concórdia 2, Ponte Preta 1. Comentário final. Macaca perdeu, hein? Perdeu para a equipe do Concórdia pelo placar de 2-1. Agora o próximo quadro, as notas do jogo, né? Essa vai ser fácil demais. Solta aí, Felipe Marques. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bom, vamos lá. No blog Planeta dos Macacos, eu vou fazer questão de colocar o nome de todos os jogadores que participaram deste jogo, como eu sempre faço, né? E dar uma nota bem legal para eles, né? Mas Pedrolino, qual é a sua nota pros jogadores? Vamos colocar todo mundo junto aí, pros jogadores da Ponte hoje. Para todos os jogadores que entraram no time titular e entraram no decorrer da partida, não tem outra nota além de 0 para dar para esses jogadores que, vamos falar a verdade, que tirando um ou outro aí, não dá nem para falar que é jogador profissional, né, Corsato? Tiraram sarro da torcida da Ponte hoje. Tiraram sarro, mancharam a história da gloriosa Associação Atlética Ponte Preta. 0 para todo mundo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. 11 da noite, mais 41 minutos. 11h41. Felipe, eu esqueci que eu tenho que pagar 2 comerciais, né? 2 propagandas. Então eu vou fazer o seguinte... Pode chamar o comercial? Depois a gente volta, mais um comentário final, ficha técnica do jogo e os destaques finais do repórter Pedrolino. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol
Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Ponte Preta perdeu pro Concórdia pelo placar de 2-1. Ó, o torcedor da Ponte tá pé da vida. Ô Corsato, só eu sei que deve ter alguém lá de dentro que tá escutando a nossa live. Todos os jogos que aconteceu no Campeonato Paulista postaram nas redes sociais quanto foi o jogo. Por que será que agora não postaram? Não, aliás, é um negócio que a Ponte faz. No jogo contra o Bragantino não puseram o resultado. Não coloca, quando perde, não coloca o resultado, quando ganha... Fim de jogo, acho isso aí uma bobagem também. E vende pro patrocinador, né? Mas vai ter que colocar, porque é vendido pro patrocinador. E quando eles colocam, fecha comentário pra torcida não falar nada. Cara, eu acho isso uma bobagem, né? Não coloca o resultado do adversário, desrespeito com o adversário ainda, né? O pior perdedor é aquele que não sabe perder. Porque perder faz parte no futebol, né? Futebol faz parte, né? É empate, vitória ou derrota, né? Mas... Só que tem gente lá dentro que não gosta de ouvir a verdade, né? Essa é a verdade. E depois ainda quer que o torcedor comum, né, tenha calma, né? Se vocês não conseguem fazer isso aí dentro do clube, né? Eu acho isso uma bobagem, né? Mas vão ter que colocar porque é vendido, viu? É vendido pelo marketing. Aliás... Eles colocam logo quando acaba. Pode ter certeza que dessa vez não vai pro ar. Aliás, quero lembrar aqui que a Ponte manda o press kit. Aliás, muito bom o press kit feito pelo Paulinho. Tá sem diretor de marketing. Sim, tá sem diretor de marketing. Depois que saiu o André Proco, sem diretor de marketing. Alguém tá respondendo pela pasta, né? Mas, estatutariamente falando, não tem o nome lá do diretor de marketing da Ponte Preta, mas isso... é outro patamar. Só para lembrar, quero lembrar aqui que na quarta-feira passada, mais ou menos nesse mesmo horário, a torcida da Ponte estava eufórica. A Ponte Preta havia jogado contra o São Paulo no Morumbi e vencido, por incrível que pareça, por esse placar que tá aí. 2-1. A Ponte venceu o São Paulo por 2-1. Quer dizer, na quarta-feira passada, a Ponte vencia o São Paulo no Morumbi pelo placar de 2-1. E depois, 7 dias depois, a Ponte é eliminada pelo Concórdia na Copa do Brasil, fora de casa, por 2-1. Será que alguém consegue explicar? Será que alguém explica isso? Acho que ninguém explica, né? Ninguém consegue explicar isso. Bom, nada também de entrevista, né? De link para entrevista. Vamos ficar só até a meia-noite, tá bom, gente? Vamos fechar na Valinhos FM e também aqui no YouTube dos canais Futebol Interior. Mas eu tô dando uma olhada aqui nas redes sociais. Rapaz, olha, eu tô pra dizer pra você que o sentimento do torcedor ponte pretano hoje, ele é o mesmo. Ou, cara, pelo que eu tô vendo aqui, um pouco parece, né? Que daqui a pouco vai passar aqui o sentimento de ódio, né? Parecido com a queda pra Série C. É que a queda pra Série C foi se construindo, né? Jogo após jogo, o torcedor já foi imaginando que poderia acontecer. O pessoal tava, pela campanha que fez no Campeonato Paulista, o pessoal tava bastante animado pra esse jogo contra o Concórdia, Corsato. Foi como um balde de água fria, né, na cabeça do Ponte Pretano. Rapaz, olha, uma semana atrás a Ponte Preta venceu o São Paulo por 2-1 e agora eliminado. Sem contar o prejuízo que esses caras deram pra firma, né? 850. Sem contar o prejuízo que esses caras deram. Já tem bastante dinheiro, né? Aí depois atrasa o salário, eles acham ruim, né? Se vocês não conseguem ganhar dentro do campo, pô. Dentro do campo vocês não conseguem trazer dinheiro pro clube, pra firma. Cara, que nojo dessa jogadosada que vestiu a camisa da Ponte Preta. E os caras, pra vocês que criticam o Gé aí, que faz um monte de bobagem, quero ver o que vocês vão falar do tal do Jean Dias, né? O que vocês vão falar dele? Porque pode pegar aí, viu?
O Jean Dias, o São Paulo quer, mas não chegou nem aos pés do Gé em gols em Campeonato Paulista. Nem aos pés, tá? Que vocês criticam tanto aí, né? Rapaz, o que o tal do Jean Dias fez, hein? Será que já fez porque é o último jogo dele com a camisa da Ponte? Será? Será? Mas, cara, você já viu alguém ser expulso porque segurou o árbitro? Não, primeira vez. Já deve ter acontecido no futebol em geral, mas é a primeira vez que eu vejo. Cara, você sabe que aquela... Cada dia mais a minha tese ela vai se concretizando. E eu não tô dizendo que o jogador é burro, pelo contrário, né? Mas eu acho que tem dia, cara, que eles parecem um Robocop, sabe? Eles deixam o cérebro, eles vão, tira a cabeça, vai lá, desacopla o cérebro e deixa guardadinho em casa e vai jogar sem o cérebro. O Jean Dias hoje, cérebro não tem, né? Não, hoje não. Hoje o cérebro não existiu. E vou te falar, viu, Corsato, já não é de hoje que ele vem tirando contra o São Paulo, lógico. Teve o jogo contra o Red Bull Bragantino, ele já não entrou muito, o time já não entrou muito legal em campo hoje. Aí fechou agora, capa de cal. aí agora o torcedor tem, qual será que é a Ponte Preta? A Ponte Preta é aquele time do jogo até o jogo contra o São Paulo? Ou a Ponte Preta na Série C vai ser esse time vagabundo aqui que jogou contra o Concórdia? Porque, cara, não adianta ficar segurando palavras, né? Não adianta. Não adianta. Eu me sinto no dever, né? De que, né? Claro, né? Porque a minha vontade era de usar outro palavreado aqui, né? Mas entendo que eu tenho que tentar manter a calma. Tenho que tentar manter a calma, né? Tenho que tentar manter a calma. Mas, cara, que jogo vagabundo que esses caras fizeram com a camisa da Ponte Preta, né? Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Bom, agora acho que mudou Felipe tudo aqui. que a gente tinha combinado, né? Eu passei pro Felipe aqui, o coletiva do Alberto Valentim, ele já... Coletiva? Isso. 21 segundos, o primeiro áudio. E 1 minuto, são 2 áudios. 1 minuto o segundo áudio. Nossa senhora. Imagino que beleza, tá no ar aí, Felipe? Vamos ouvir coletiva do técnico Alberto Valentim. Não precisa colocar a cara dele, não. Deixa a nossa. Eu quero ver a minha expressão do que ele vai falar. Queria que você fizesse uma avaliação do jogo da Ponte Preta, né? Um primeiro tempo positivo, né? De imposição de jogo, e o segundo tempo em que a Ponte correu atrás. Queria que fizesse uma avaliação sobre essa partida e o comportamento do time. Você vai responder já? É. O primeiro tempo foi muito bom mesmo, a gente estava com o controle do jogo todo. Eles sem procurar nos fazer mal, a gente dominando a partida, fizemos 1-0, tivemos a oportunidade de fazer 2. Eles acabaram empatando numa bobeira nossa ali, depois tem que ver com calma, numa rebatida ali do Diogo. Voltamos para o segundo tempo e acabamos tomando o gol cedo também, mas sempre dominando o jogo. A gente sabia que aqui teria que ter muito equilíbrio para a gente vencer o jogo. Eles acabaram fazendo esse segundo, seguraram bem o resultado. A gente teve algumas chances claras de gol ali no segundo tempo, que a bola acabou não entrando. A bola ali rodando dentro da área, mas não foi da forma que nós queríamos. Agora a mesma forma que a gente fez com o Campeonato Paulista, agora é pensar somente no principal objetivo do clube, que é o acesso para a Série B. Tem mais, viu, gente? A segunda pergunta é assim, de alguma forma o estresse, o cansaço, a correria do Campeonato Paulista, com jogos em cima de jogos, teve alguma influência no jogo de hoje? Dá para dizer que o time ainda está sentindo um pouco de cansaço e estresse emocional e físico ainda do Campeonato Paulista, e por isso o resultado de hoje? Em relação ao lado físico, a gente vinha falando sempre, não só eu, todos os treinadores do Campeonato Paulista, nós falamos muito disso pela sequência de jogos que nós tivemos. Eu falei isso nas vitórias, eu falei isso quando a gente estava muito bem surpreendendo no Campeonato Paulista, né? O lado físico, a gente hoje, por exemplo, o Danilo
se eu tivesse mais uma substituição, eu o teria tirado, né? O lado mental, a gente veio para cá sabendo que tinha que virar página. Os jogadores se comportaram de uma maneira muito positiva, né? Procurando fazer o jogo e a nossa classificação. Então, o lado mental, lógico que a gente está vivendo a cada 3 dias um jogo, mas eu vejo muito mais pelo lado físico também, um pouco do lado técnico. Hoje a gente tivesse feito um pouco melhor, a gente teria vencido esse jogo também. Mais uma pergunta. Do que se viu hoje nesse jogo e também do que se viu no Campeonato Paulista, o que dizer para o torcedor da Ponte, o que o torcedor da Ponte pode esperar na sequência da temporada? Um time forte na Série C, um time para brigar ainda pelo acesso? Muito bem. Felipe, depois você pode colocar a arte então, porque a coletiva ficou maior, né? Agora foi. A gente aqui. Agora foi, bom, viu? Vamos lá, tem mais uma aí? Tem mais uma aí, então o Felipe agora vai colocar uma arte. Pode ser a arte do jogo mesmo, Felipe, para facilitar para você aí. E aí solta mais uma resposta, vamos lá. Nós, desde o primeiro dia que nós nos encontramos e a gente obedecendo muito jogo a jogo, né? Mas o objetivo da Série C sempre teve guardado com a gente no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil também. Ou seja, sendo o nosso principal objetivo do ano. Nós vamos forte sim, nós vamos procurar esse acesso. Agora vamos esperar essa tabela, né, para definirmos aí, vai ser definida aí a data correta, os jogos e vamos preparar bem. Ficamos em um período muito grande sem treinar de verdade, agora vamos ter tempo para isso aí, para nós fazermos uma intertemporada à altura daquilo que a Ponte precisa para esse ano. Tá aí o técnico Alberto Valentim em entrevista coletiva, Corsato. Tá, eu espero que comecem treinando já pro Carnaval, hein? Vou mais uma vez aqui, falei o segundo tempo inteiro depois que a Ponte perdeu o segundo gol. Se vocês, da diretoria de futebol, derem folga pra esses caras, vocês estão tirando com a nossa cara, né? Eu já vi aqui na rede social, nego, eu vou cancelar o TC10 amanhã. Vocês vão ver o que vai cair isso aí, viu? Vocês vão ver o que... Porque isso é pouca vergonha, né? O que esses caras fizeram hoje, pouca vergonha, né? Pouca vergonha. Não é perder nos pênaltis. Não é perder nos pênaltis. A Ponte perdeu no tempo normal, pô. Não é perder. Pode acontecer, você perde nos pênaltis. Mas do jeito que perdeu, cara, com o jogador sendo expulso, segurando o árbitro. Não dá, né? Não dá. Olha, parabéns aí pelo Paulo Santana, viu? Que é o assessor de imprensa da Ponte Preta, que conseguiu tirar 4 respostas do treinador da Associação Atlética Ponte Preta. E eu falei pra você que a arte ia subir, né? Tá vendido, pô. Falei pra você que a arte ia subir. Subiram a arte nas redes sociais. Sem o resultado, né? Desrespeito ao clube que a Ponte Preta jogou, né? Contra o clube que a Ponte joga, né? E vira chacota, porque aí o nego vai lá, printa aquela tela lá, né? E fica falando, tá vendo o que os caras fazem? Olha o que os caras fazem, olha o que os caras fazem. Pô, o resultado do jogo, gente. Profissional. Vocês falam tanto em profissional, em ser profissional, em profissionalizar, né? Deixa o amador aqui pro narrador aqui, tá? Deixa o narrador passar a vergonha aqui e ser amador. Vocês não, vocês são profissional, pô. Bom, 11h57, comentário final curtinho agora para o Instagram dos canais de Futebol Interior. Agora, o comentário final. Ponte Preta perdeu para a equipe do Concórdia pelo placar de 2-1, foi eliminada. 22ª participação da Ponte em Copa do Brasil. Uma vergonha, o Concórdia segue, a Ponte Preta está eliminada. Justo resultado, né, Pedro Lino? Justo resultado, o Concórdia procurou o jogo depois que tomou o gol. A Ponte Preta perdeu um pênalti. Justo resultado, agora a Macaca volta a campo no Campeonato Brasileiro da Série C. Ponte Preta eliminada da Copa do Brasil, uma das maiores vergonhas da história da Associação Atlética Ponte Preta. É isso, Concórdia 2, Ponte Preta 1. Comentário final. Vamos lá, 11h58, esquece ficha técnica, viu, Felipe Marques? Agora vamos então aqui com o destaque final do nosso Pedro Lino. Destaque final que a Ponte Preta está eliminada da Copa do Brasil e agora volta a campo. A CBF não desmembrou ainda a tabela do Campeonato Brasileiro da Série C, mas deve ser entre 40 e 45 dias para a Ponte Preta voltar a campo e tentar o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B. Eu me despeço por aqui, estarei de volta no Campeonato Brasileiro da Série C. Obrigado para todo mundo que acompanhou a gente na Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Na Série C estaremos de volta. Um abraço para vocês,
Bom carnaval e até mais, tamo junto. Valeu, esse Pedro Lino. Tenho 30 segundos para fechar aqui na Valinhos FM. Obrigado você aí da Valinhos FM. Na sexta-feira tem as informações no programa do Wagner, tá? No jornal Bom Dia com o presidente Wagner Faneco. Fechamos para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Na Valinhos FM você vai ficar com a programação da madrugada Valinhos FM 87,9. Para você ligado conosco aqui nos canais de futebol interior, vem aí a nossa programação. Lembrando que na segunda-feira tem Hora da Macaca. Segunda-feira de carnaval, Hora da Macaca. Eu vou meter o pau nesses caras que jogaram hoje aqui com a camisa da Ponte Preta e fizeram a gente passar essa vergonha. Essa vergonha aí que os caras fizeram, o torcedor da Ponte Preta passar perdendo pro Concórdia. Concórdia, parabéns pro Concórdia, pro Galo do Oeste, que está classificado à próxima fase. Espera o adversário que vai sair amanhã entre Botafogo da Paraíba e Portuguesa de Desportos. Pedro Lino reportou, o nosso Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Hora da Macaca. Segunda-feira no YouTube, Hora da Macaca. Vamos falar muito dessa Ponte Preta, dessa macaquinha que hoje judiou do seu torcedor. Um abraço do tamanho do majestoso, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Até mais, tchau. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.